E aí, pessoal, tudo bom? Estamos aqui com mais um episódio do podcast Ao Escuta aí, hoje com uma colega representando aqui um parceiro que espero que continue, né? Nesses próximos episódios, mas vamos ver como que vai ser essa participação hoje, né? Então estamos aqui com a Flávia. Flávia, ela é promotora técnica, que representa a Elanco, da Irmãos Peixoto, né? Da PX Distribuidora, e vai estar aqui com a gente hoje para falar um pouco do Setembro Vermelho, né, que é uma campanha de conscientização e prevenção de doenças cardiovasculares e que a gente traz da medicina para a veterinária também. Né, doutor? E Exatamente. nada Então, melhor do que a Flávia, o nosso cardiologista com aqui, para falar sobre certeza, isso, com né? certeza. Então, assim, foi uma oportunidade ímpar, né, de receber a Flávia aqui, que é promotora técnica da Irmãos Peixoto, representando aí um dos maiores laboratórios que atua nessa parte de clínica médica em cardiologia veterinária, né? Hoje, uma das principais moléculas aí, a Elanco está comercializando, que a gente vai discutir mais adiante. Então, queria te agradecer aí mais uma vez, tá? Eu Para que poder agradeço. estar aqui conosco, Flávia. Agradeço a oportunidade em nome do Laboratório Elanco e em nome do distribuidor PX Irmãos Peixoto em estar aqui presente no podcast da campanha Setembro Vermelho. Campanha onde nós levamos, né, a prevenção à doença cardíaca, tão importante. Então, a Elanco, nós já idealizamos essa campanha há 8 anos, levando informação aos tutores, que é muito importante. Com o quê? Com meio de eventos, meio de rede social. A gente também abraça todos aí, milhares de médicos veterinários, né, no mercado, para a gente conseguir chegar no nível de check-up, que é muito importante, né, doutor Exato, Paulo? exatamente. Então, além disso, até mesmo na nossa dia a dia, na nossa rotina de eventos, é muito curioso, porque a gente conversa muito com os tutores nesse momento. E muitos, o que que eles falam para nós? Não sabia que cães têm doença cardíaca. Olha o quanto é importante esse movimento. Com certeza. Então, pessoal, como vocês puderam perceber, hoje a gente está um dia bastante, para mim, né? Especial, né? Especialmente para mim, como cardiologista veterinário, é muito importante esse podcast de hoje. O mês de Setembro Vermelho, né? Não é nada aqui relacionado à política, nada da esquerda, pelo contrário, é o contrário aqui, né, da esquerda. Hoje nós iremos falar de saúde, né? Saúde cardiovascular dos pets, de cães e gatos, Eu né? tô até de vermelho, gente, olha só. Então, pessoal, como a Flávia falou, né? É um mês que representa não somente a conscientização das doenças, mas também a prevenção, né? Então a gente sabe hoje que tem algumas doenças cardíacas que apresentam alta prevalência, né, em algumas raças de cães e raças de gatos, de felinos, né? E é muito importante, desde a da aquisição do animal, da adoção desse animal, o tutor, o responsável por esse animal, entenda sobre essa predisposição, né? Então, queria passar aí a fala ao Breno, né, como clínico geral, como geriatra, que está muito próximo a esse tipo de paciente, uma vez que essas doenças cardíacas adquiridas, elas acometem cães e gatos, principalmente de meia idade a idosos, né? Então, às vezes, antes de chegar em mim como cardiologista, passa pelo clínico geral, né? Então, começando aí, Breno, qual é a sua visão de médico veterinário clínico geral, que você faz também esse papel, e como geriatra, sobre a abordagem das doenças cardíacas em cães e gatos? Assim. E é interessante que, igual a Flávia comentou, que as pessoas não sabem que os cães têm doença cardíaca, né? Certo. E às vezes, grande parte das vezes, elas descobrem ou num check-up ou já descompensado, Com os sinais Exatamente. clínicos. né? Ou vai fazer uma cirurgia, faz um exame, descobre, tem uma alteração, vamos pesquisar o que é essa alteração. E a gente vê muito, pelo menos eu vejo muito, pacientes que chegam para mim, aí nessa 8 anos para frente, já com sinais clínicos, né? Com uma tosse ou com uma resistência a exercício, e que poderia ter sido descoberto há um tempo atrás e já começado um tratamento, até para prevenir ou controlar os sintomas, né? E isso não acontece. De uma forma E, precoce, né, doutor justamente. E eu não sei até que ponto é uma falha nossa, né, como médicos veterinários. Então, não sei se é uma falha de pesquisa, uma avaliação mais cuidadosa, né, vamos falar assim, uma ausculta melhor,
para identificar pelo menos um sopro já, né? Ou falta de exame, porque a gente sabe muito bem que muitos pacientes sequer fazem eletrocardiograma, se não faz nem para pré-operatório, quanto mais para Como prevenção, rotina, né? Como rotina. Abre Então, uma chave muito importante no que você disse, porque nos nossos eventos, agora os últimos que foram realizados, é bem curioso novamente que a gente aborda o tutor e chama para fazer um check-up no PET ali no momento da consulta. E nesses eventos que nós realizamos, a gente está sempre em parceria com vocês, especialistas cardiologistas, e foram identificados animais ali naquele momento com sopro cardíaco. Tutores que não tinham ciência, animais já idosos, animais de 14 anos foram detectados, não tinha consciência que o animal tinha doença, não tinha consciência que existe a doença cardíaca no PET e não sabiam que existe especialista na área. Então, Exato. o quanto é importante a gente estar orientando, levando nesse movimento, a Elanco já colabora aí há 8 anos consecutivos, e que a gente tenha mais e mais esse apoio de vocês, tanto na clínica, como também na nossa parte comercial. aí, muitos tutores não sabem nem que existe eletro. É. Eu aferi a pressão de um cachorro esses dias. Falei, nossa, doutor, mas é igualzinho de gente, né? Eu falei, é igual de gente. Então, É assim, dessa acontece muito de eu pegar paciente de 14 anos. Falar, você sabia que ele tem sopro? Não, doutor, não sabia. Qual foi a última vez que ele foi no veterinário? Ah, foi veterinário mês passado. Você não sabia? Não, não sabia, nunca me falaram nada. Isso acontece muito. Às vezes o paciente não tem sinais clínicos, né? Mas, por coincidência, meu TCC da pós é sobre degeneração mixomatosa valvar, né? E aí eu lendo o Acvin, e aí uma pergunta que eu quero voltar para você, Paulo, porque lá fala que pelo menos 10% dos pacientes que entram no consultório têm doença cardíaca, né? Certo. Será que esse número não é maior? Então, o trabalho que o Breno está comentando é a diretriz que dita para nós as regras, né? A conduta, na verdade, para o diagnóstico e o tratamento da doença valvar, que hoje é a cardiopatia, né, ou doença cardíaca de maior prevalência em cães, né, das doenças cardíacas adquiridas, ou seja, aquelas doenças que o paciente vem a desenvolver com o passar da idade, né? E aí esse trabalho traz para nós uma realidade americana, tá? Que aproximadamente 10% de todos os cães que chegam a uma clínica veterinária, a um hospital veterinário, estes são cardiopatas, ou seja, apresentam algum tipo de alteração cardiovascular. Contudo, desse percentual, 75% são acometidos por doença valvar. Quero dizer que a cada 10 diagnósticos de problemas cardíacos, 7 ou 8 cães são valvopatas, ou seja, apresentam algum tipo de doença valvar, né? É claro que é um estudo, né? Ou seja, uma diretriz que mostra a realidade de uma forma mais segmentar, né? Pode ser que no Brasil, ou, por exemplo, um hospital, um serviço, venha apresentar uma estatística um pouco diferente, mas no geral vai ser próximo mesmo de 10%. Agora, o que é mais importante entender aqui, tutores que estão nos assistindo, médicos veterinários, é que doença cardíaca não é sinônimo de insuficiência cardíaca, pessoal. Então, doença cardíaca é qualquer alteração estrutural ou funcional que esse paciente venha apresentar no coração, certo? Agora, quando esse paciente começa a apresentar manifestações clínicas como resultado dessa doença cardíaca, dizemos aí que está instalado a insuficiência cardíaca, que nada mais é do que uma síndrome, né? Uma síndrome bastante complexa, que vai fazer com que o paciente comece a apresentar manifestações clínicas, como cansaço, tosse, desmaio, emagrecimento progressivo, né? E, enfim, outros achados. Agora, o Dr. Breno comentou no início, pessoal, deixa eu explicar um pouco para vocês sobre questão de estatística, né? A doença valvar, por exemplo, a gente costuma brincar entre nós, médicos veterinários que praticamos a cardiologia veterinária, que a cardiologia veterinária ela só existe como especialidade por conta dessa doença, pois ela representa uma gama muito ampla, né? É mais Ou seja, importante, eu né? posso dizer que 90% da minha rotina hoje é doença valvar, né? Se não fosse ela, certamente eu não teria trabalho, né? Esse é o primeiro ponto. Agora, pessoal, se o paciente vai desenvolver uma doença cardíaca ou não adquirida, isso a gente não sabe. É por isso que necessita das avaliações periódicas. Agora, há pacientes que são cardiopatas, que apresentam
alteração estrutural no coração, funcional, e que não requer qualquer tipo de tratamento clínico. Não há como a gente prevenir o aparecimento ou a progressão dessa doença. Agora, há estágios da doença em que o animal ainda não tem insuficiência cardíaca, contudo, a doença cardíaca já apresenta repercussão hemodinâmica, ou seja, já está apresentando alterações no funcionamento cardíaco. E sim, esses pacientes já recebem benefício na terapia medicamentosa, antes que ele venha apresentar sinais clínicos. Então, hoje, a maior parte dos pacientes que chegam para mim para uma primeira consulta são pacientes com insuficiência cardíaca. Não são pacientes que deveriam entrar numa gama antes, né, de atendimento, cuja eu não iria conseguir prevenir a doença, porque ela já está instalada. Mas com a medicação eu consigo retardar a progressão da doença, entendeu? Então hoje a gente tem trabalhos que mostram isso. Agora, o sopro, que é muito comum da pessoa ligar o sopro com a doença, e sopro não é doença, pessoal, tá? Um sintoma, Sopro né? é isso, é um achado clínico por meio da auscultação que o médico veterinário, ao auscultar o seu pet, vai identificar que tem um turbilhonamento ali, né? Que está gerando refluxo, uma alteração né? sonora, né? Vai falar, ó, seu animal tem sopro, qual é a doença cardíaca? Não sabemos. Então vai precisar passar por exames complementares, né? Normalmente de imagem, como ecocardiografia, radiografia de tórax e eletro, para poder chegar a um diagnóstico e a partir daí vai chegar ao ponto se esse paciente tem benefício de receber algum tratamento ou não, entendeu? Então, assim, é muito importante entender que nem todos os animais que têm problemas cardíacos vão receber tratamento. Eu vou dar um exemplo aqui que para o Breno, como geriatra, é muito importante. Tem uns trabalhos, por exemplo, falando sobre a prevalência da presença do sopro cardíaco em algumas raças. Exemplo, Poodle, French Poodle. Se eu atender 100 Poodles 90 de 13 anos ou mais, pelo menos 60% vai apresentar sopro. Então, se me chega um poodle no consultório, antes de eu consultá-lo, eu vejo na minha ficha clínica que é um poodle de 13, 14 anos, é mais provável que ele tenha sopro do que não tenha sopro. Quer dizer que ele tem insuficiência cardíaca? Não. Quer dizer que ele vai ter que sair do meu consultório com algum tipo de medicação? Não. Mas é importante ter um diagnóstico para que esse paciente seja acompanhado por um médico veterinário especializado, né, para poder conduzir da melhor maneira possível, né? Sim. Tá? Então é muito importante. Hoje nós vamos falar um pouco mais adiante sobre terapias, né? Hoje nós temos medicamentos aí bastante modernos que faz com que o paciente tenha uma boa qualidade de vida, né? Tem pacientes que uma vez que a gente inicia o tratamento com esses medicamentos, eles nem voltam a recidivar com congestão pulmonar, que é o edema pulmonar, uma forma grave da insuficiência cardíaca, tá? Então, assim, é muito importante que os tutores, os colegas estejam atentos que o sinônimo de doença cardíaca não quer dizer morte para o paciente, não quer dizer que ele está confinado, nada, nada, nada. Eu tenho pacientes que chegaram para mim uma vez com insuficiência cardíaca e que passaram anos e anos e nunca mais descompensaram, entendeu? Mas fazem o uso regular. Né? Exatamente. Fazem as medicações certinho. É. E você, Flávio, nesse seu contato com os colegas aí, como você vê o entendimento dessas alterações cardíacas? E como que você vê a recepção para falar sobre o assunto? Até de preparo técnico dos colegas. Então, o que eu gosto muito de abordar, o especialista, ele já sabe, entende, né, sobre a área, sobre tudo que envolve uma cardiopatia. Eu gosto muito de estar abordando os nossos médicos veterinários gerais, até mesmo solicitado pelos nossos especialistas, para estar passando para eles o método preventivo. A Elanco também trabalha com um material técnico muito legal, onde a gente consegue definir os estágios, né? Sim. Que a gente tem do A até o D, a gente consegue colocar quais são ali os exames diagnósticos que a gente precisa solicitar a partir de uma identificação, por exemplo, de um sopro, né, cardíaco, e a gente consegue alinhar a linha de tratamento também ao final. Então, o que é muito importante para chegar já o animal no especialista, ao menos um pouco medicado, como se diz, para poder já chegar nele de uma forma melhor. Porque, às vezes, o que eu percebo, que eles me indagam, que os tutores demoram a levar no especialista. Então, por que não a gente já começar ali no geral, já fazendo esse meio campo, que é muito importante. Sim.
E é bastante interessante essa questão do estágio. A Flávia, ela coloca aqui, pessoal, as principais doenças cardíacas hoje, né? A doença valvar, a cardiomiopatia dilatada no cão, as cardiomiopatias felinas. Hoje a gente tem um sistema de classificação, né? Porque nem todo paciente é igual ao outro, né? Então a gente consegue classificar os estágios que seriam fases da doença, vamos dizer assim. E hoje esses estágios são divididos em A, B, C, D, onde o B ele é subdividido em B1, B2. O interessante é que o estágio A é o paciente que ainda não tem doença, ele não tem nada. Como assim, Paulo? Ele é uma raça que tem predisposição. Poodle nasceu, Ele vai estágio ter. A. A chance dele ter é muito grande. É muito grande. Então, Poodle, falando de doença valvar, Você já Poodle fica nasceu, ligado. estágio A. Já Então, fica ligado. quando o colega recebe aquele cachorro, por exemplo, um Poodle de 2, 3 anos de idade, o clínico geral, ele entendendo esse estágio que a Flávia deixou para ele, o panfleto, né, a tabela, ele tem que orientar o tutor. Sabia que o Totó, que é da raça Poodle, ele apresenta uma alta predisposição em desenvolver doença cardíaca? Não sabia. Ó, interessante aí a partir dos 5, 6 anos de idade fazer pelo menos uma avaliação anual. É isso o que a diretriz dita para nós, né? E esse papel, pessoal, normalmente ele é do clínico geral, porque ninguém vai chegar em mim como cardiologista, ó, Paulo, ganhei aqui um filho, só tem 3 anos, não tem nada, mas eu queria saber, O que né? que eu faço? Eu queria eu saber, será que faço? um dia ele vai ter problema cardíaco? Não chega, pessoal, é raro. Então, Ou então não vai ligar pra você, Paulo, ó, tô querendo comprar um cachorro aqui. Qual cachorro que tem mais predisposição a ter problema cardíaco? às vezes eu falo assim, ó, você quer um que não tem predisposição, não tem doença cardíaca? Beleza, vou falar um, mas ele tem predisposição a fazer, pode melhorar, né? Ele tem predisposição até A outros problemas, né? Então cada cachorro é sua caixinha de surpresa, né, pessoal? Sim. Mas o que é interessante é isso, o clínico geral, ele tem o papel de orientar o tutor, né? Olha, ele tem o papel de orientar o tutor a buscar essa preocupação, Sim. né? Uma orientação mais Uma específica, orientação. né? Eu atendo muitos médicos, sabe? E às vezes os próprios médicos ficam surpresos o tanto que a medicina veterinária está avançada. Esses dias, por exemplo, eu atendi um ginecologista já bem renomado aí, muitos anos de profissão, ele é obstetra também, né? E ele faz exame de imagem, né? Ele faz a parte de imagem ginecológica. Na hora que ele viu o meu aparelho, ele falou: não acredito que você usa um aparelho desse em cachorro. Eu não uso em gente. Ele falou que não tinha um aparelho, assim, de tecnologia tão boa quanto o meu, que o meu é o último da Samsung, não tô falando de propaganda aqui. Samsung Mas- é o patrocinador. Ó, Samsung, se quiser patrocinar nós, né? Mas assim, eu vou citar. E ele ficou surpreso. Cara, você usa um aparelho desse? Na hora que eu falei que eu fazia atendimento volante, ele quase bateu em mim. Ele falou: Paulo Como de é que Deus, você fica não acredito carregando que esse você fica trem? carregando esse aparelho, não, sabe? Com medo de danificar. Então, assim, a medicina veterinária hoje, pessoal, tá muito avançada, né? Então, assim, a gente não pode negligenciar, como médicos veterinários, a oportunidade de apresentar ao tutor as possibilidades de comorbidades que essa raça em específico pode vir a apresentar no futuro. Sim, a Poliana né? fica até brava comigo, que na hora que chega um filhotinho lá, eu já falo, ó, você tá preparado que vai ter isso, 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 isso. Eu falo, nossa, amor, a pessoa falta devolver o cachorro. Eu falo, não, mas é minha função avisar que o cachorro vai ter, porque ela tem que estar preparada que em algum momento isso vai acontecer, né? Com certeza. Que é a o nossa básico. função. Depois vai lá e fala, nossa, eu fui no veterinário lá, aconteceu isso, ele nem me avisou que podia acontecer. É o básico. E, assim, falando sobre atendimentos, infelizmente ainda tem, né, aquela questão, não, eu não quero saber sobre o produto, não, eu não quero saber sobre, porque eu nem atendo, eu já mando direto para um especialista. Então é a hora que a gente entra nesse quesito e fala, você Sim. pode sim estar diagnosticando, você pode sim certeza. estar fazendo uma receita, você pode sim estar passando informações necessárias que a gente precisa para a sociedade, né? Sim, com É a nossa certeza. função como profissional médico veterinário. Sim, até se a gente for pensar, a pessoa mora no interior e ela não vai ter uma assistência porque o cara, eu não sou cardiologista, então eu não tenho que saber do tratamento. Então, e se não vier na capital para ser atendido por um especialista? E se o especialista não for até o interior? Exatamente, Então, ele tudo tem que saber pelo menos o básico, né? exato. É o essencial, né? É o que a gente leva mesmo, que foi a sua pergunta a campo. Uhum. É exatamente estar mostrando para eles o benefício, a gente entrega os materiais que já está tudo explicado, fica bem fácil, bem acessível mesmo. E aí a gente pega aí, trazendo aqui para um assunto polêmico, né? Com os colegas. O cachorro tossiu é coração.
Aí a gente poderia ficar conversando aqui, pessoal, horas e horas, né? Porque a tosse, né, cardiogênica é um sintoma, né, uma manifestação clínica, melhor dizendo, muito comum nas cardiopatias, principalmente nas cardiopatias de cães de pequeno a médio porte, né? Porque quando a gente vai, por exemplo, para cães de porte grande a gigante, que são cães suscetíveis aí à cardiomiopatia dilatada, né? Eles não têm tanta tosse quanto os cães de pequeno porte, né? Então, assim, às vezes, auscultou sopro, prescreveu a medicação. Então, assim, pessoal, é bom ter critérios, né? Igual a Flávia falou assim, o clínico, ele pode, com certeza, ele é habilitado para atender clínica médica, né? Então, se você, por exemplo, está numa cidade que não tem o privilégio, por exemplo, de contar com um cardiologista, com um colega cardiologista, ou até mesmo com um exame de imagem tão acurado como é a ecocardiografia, a própria diretriz traz para nós que é possível estadiar esse paciente por meio, por exemplo, de um exame radiográfico, né? Eu vou saber qual é a cardiopatia em si? Não, né? Ah, mas eu tô atendendo um poodle. Qual é a chance de um poodle ter cardiomiopatia dilatada? Zero, praticamente, né? O mais provável, se ele tem um sopro ali em foco de auscultação mitral, um sopro sistólico, o mais provável que seja uma doença valvar, né? Ah, e se eu tenho que medicar ele ou não? Eu vou pelo histórico, né? Avaliação clínica, exame físico, ver se esse paciente já tem manifestações clínicas, faço uma radiografia. Por meio do exame radiográfico, eu consigo, por exemplo, quantificar, né, o tamanho dessa silhueta cardíaca. Então, se a gente pegar a diretriz lá, por exemplo, de doença valvar, tem um valor de VHS, né, que é um índice para poder estimar o tamanho do coração. E a partir desse valor, a gente consegue, por exemplo, prescrever uma medicação, supondo que esse paciente já vai ter um benefício, né, da terapia. Então, quando a gente se alinha, por exemplo, com as diretrizes, conhece as medicações, eu costumo dizer, pessoal, por exemplo, a gente só deve prescrever aquilo que a gente conhece, né? Então, por exemplo, o Pimobendan, né, que é uma molécula hoje muito utilizada, sem dúvida nenhuma, é uma das moléculas em cardiologia veterinária que é mais estudada. Eu tenho que entender, pelo menos, o mecanismo de ação básico do Pimobendan. Eu tenho que entender que ele é o quê? Ele é um inodilatador, por exemplo. Ele tem um duplo mecanismo de ação. Então, ele é inotrópico positivo, que é isso? Ele aumenta a força de contração do músculo cardíaco e ele tem uma vantagem diferente de todos os outros vasoativos, inotrópicos positivos, porque ele não aumenta o consumo de oxigênio pelo músculo cardíaco, então ele não favorece o aparecimento de arritmias, ao contrário, por exemplo, da dobutamina, norepinefrina, epinefrina e etc. Ele aumenta a sensibilidade do cálcio intracelular à troponina, fazendo com que haja uma maior força de contração. Então, ele tem esse mecanismo e tem um outro mecanismo que é o vasodilatador, ele reduz pós-carga. Então, o coração, quando ele está congesto, que ele está doente, pessoal, boa parte do sangue que ele contrai para expulsar para o corpo, por exemplo, falando do lado esquerdo, parte desse sangue está voltando para o átrio esquerdo. Então, se eu reduzo a pós-carga, que é a resistência que é colocada contra esse coração, esse ventrículo, eu consigo reduzir a insuficiência sangue sai mais fácil, e mandar sangue mais para o corpo. Então, ele é uma molécula, o Pimobendan é uma molécula incrível, porque ele tem esse duplo mecanismo de ação. Então, eu sei isso. Em que caso que eu vou utilizar? Vou utilizar na doença valvar, vou utilizar na cardiomiopatia dilatada. Tem alguns casos hoje que é muito estudado nas cardiomiopatias felinas, apesar que ainda é muito questionado, mas tem as suas indicações, né? A gente tem outras moléculas, por exemplo, que foi muito estudado e ainda é estudado, não quanto o Pimobendan, mas que são os inibidores da ECA, né? Que no caso aqui a Elanco, ela traz um fármaco que chama Fortecor Duo, né? Que são 2 medicamentos num único comprimido. Isso, para alguns clientes, é bastante vantajoso. Sim. Pessoal, tem animal... Se o paciente chega para mim com insuficiência cardíaca, ele sai de 3 medicamentos para mais Pra por 10. dia, de 12 em 12 horas. Então, para o tutor, às vezes, ter 2 medicamentos num comprimido só é interessante, facilita. Além de reduzir o estresse de poder ministrar a medicação, né? Exatamente. Então, a gente tem os inibidores da ECA, no caso, enalapril, benazepril, né? Que são fármacos que ajudam a diminuir muito os sintomas, né? Tem casos que a gente tem que prescrever um ou outro de forma isolada, né? Então, pessoal, é muito importante você entender
a epidemiologia, já que você não tem um acesso a um exame ecocardiográfico, você sabe que essa raça tem mais predisposição a isso, essa tem a isso. Ah, tem um sopro, mas é um sopro de baixa intensidade. Será que realmente essa tosse é do coração? Ó, eu não tenho um eco aqui, eu não tenho um cardiologista, mas eu tenho um raio-x. Né? Vamos começar a fazer uma triagem aí pelo raio-x. Olha, essa silhueta cardíaca aqui não está aumentada, não, mas ele tem um sopro, beleza. Então, vou iniciar o tratamento, às vezes, com uma bronquite, uma traqueite, um colapso de traqueia. Qual é a sua suspeita, né? Então, pessoal, é muito importante você entender, como clínico geral, que o fato de você não ter um cardiologista na sua cidade não impede você de fazer o atendimento inicial, tirar aquele paciente da crise e você mesmo colocar ao tutor, olha, até que eu consigo, mas é interessante agora que o totó está estabilizado, você procurar um colega, a cidade mais próxima é tantos quilômetros, né? E aí esse colega vai o quê? Avaliar, vai estadiar corretamente o paciente e vai dizer qual é a terapia necessária, né? E hoje ainda já tem a facilidade da telemedicina, de Tem uma, facilidade da telemedicina. de uma assessoria à Sim. distância, né? Facilitou muito, né, para exatamente a distância dos tutores aos especialistas. Justamente. Exatamente. Porque é muito comum, e aí eu volto na minha observação, é muito comum a gente ver aí paciente, já peguei alguns pacientes que só porque tinha tosse, já entrou com enalapril, furosemida, 50 dias, vai ver o cachorro tava com bronquite. Aí já Não tem tinha uma- nada. Isso aí é muito comum. Infelizmente, é muito comum mesmo na rotina. Não é pouco comum, é muito comum. É muito comum, né? Então, assim, aí talvez um trabalho da Flávia, principalmente agora nessa campanha, para abrir a cabeça, né, dos colegas, principalmente, Exatamente. da necessidade de um conhecimento, né, da área de cardiologia, para que esse tipo de coisa não aconteça, porque isso traz malefícios muito grandes. Tratar um paciente que ele não é doente, Exatamente. né, que ele tem outro problema, é muito complicado, né? Sempre, Até para a classe. Sempre nas minhas abordagens com os meus clientes, eu sempre pergunto quem é o especialista que é direcionado. Porque é muito importante a gente estar alinhado, né, junto com os gerais, para exatamente não acontecer isso. Porque eu passo para o especialista, olha, tal cliente meu atende animais que são cardiopatas, está passando para você. Precisa do nosso apoio, o que você precisa, né, sobre a medicação, e a gente consegue alinhar todo mundo junto. Sim, com certeza. É importante isso aí, na verdade, Breno, o que eu vejo assim do clínico geral, ele tem um pouco de medo, né? Quando o paciente, quando se fala em cardiopatia, e na verdade deve-se ter mesmo, né? Porque é algo muito sério. Hoje eu vou fazer 10 anos de formado, 8 anos de cardiologia, e às vezes a gente se depara com casos muito desafiadores, mesmo que a gente tenha uma experiência, estamos em atualizações constantes. Não é fácil, tem pacientes que são muito desafiadores, o caso, nem todo paciente vai responder ao tratamento igual ao outro, né? Tem paciente que você tem que investigar mais a fundo. É muito comum esses pacientes com insuficiência cardíaca ter mais de uma causa de tosse. Normalmente eles são cardiopatas, broncopatas, eles têm várias comorbidades, você entendeu? E aí é muito importante o diagnóstico diferencial, né? Mas a gente tem que entender também que o clínico geral, às vezes, ele fica de mãos atadas, porque às vezes o próprio tutor não tem condições de fazer um exame complementar, né? Não tem condições de passar por uma avaliação com um especialista, né? Então, assim, a gente tem que entender o cenário todo, né? Por exemplo, os colegas que me conhecem, eu sempre deixo eles à vontade por me enviar imagens radiográficas. Paulo, tem, por exemplo, clínicas que eu vou, faço o exame, mas o tutor não tem condição de pagar minha consulta. Então eu ajudo o colega, olha, essa medicação aqui cabe bem, faz isso, daqui tantos dias você avalia isso, e etc, né? Mas assim, é importante, por exemplo, a Flávia entregar a tabela, Flávia, por exemplo, do estadiamento, mas falar para o colega de onde que vem essa tabela, né? Que não foi, por exemplo, o laboratório que criou. É um estudo por trás disso. Que a pessoa nem lê, né? Porque é propaganda, seguro, né? Exatamente. Por exemplo, é interessante você falar, por exemplo, que pro colega, que quem está indicando a medicação não é o laboratório. Exato. Não é o laboratório. Quando eu prescrevo uma medicação, por exemplo, Fortecor, não é a Elanco que está falando para mim prescrever. É a diretriz. É os estudos que estão por trás ali da diretriz, mostrando o benefício do medicamento na terapia daquele meu paciente.
Você entendeu? Então é importante isso, porque às vezes quando você chega em nome da Irmãos Peixotos, né, representando um laboratório, o colega acha que você que tá ditando, ó, você tem que prescrever, o laboratório Me fala que ajuda a você vender aí, me ajuda a vender esse e não negócio. é, tem que mostrar pra ele, olha, você sabia, você conhece a doença, posso falar um pouquinho com você sobre a doença, e isso é interessante, quem é que atende você, tem algum cardiologista, né? Porque às vezes você, como responsável técnica do laboratório, não vai conseguir dar um suporte. Então é importante realmente você filtrar isso, né? Para saber certeza. quem que é, né? E até mesmo, né? Conversar com os colegas, né? E até para gosto. facilitar a prescrição da medicação em si, né? Sim, com Porque- certeza. Exato, a gente também aborda as universidades, né, faculdades, então tem ali um especialista, né, que já atende, e ele atende também nas outras regiões, em outros clientes, e a gente consegue abordar até em faculdades, fazendo palestras, né, Palestras. para poder conscientizar mesmo. Entendi. Esse mês de Setembro Vermelho, a gente demanda muito tempo mesmo a vocês, eu falo que é o mês dos cardiologistas, mesmo para eles se Sim. sentirem, né, que realmente a gente abre os olhos dos tutores. Quanto mais a gente falar, mais importante é. Eu Com quero certeza. agradecer essa oportunidade, né, de estar aqui no podcast, porque a gente demanda muito trabalho. O Dr. Paulo já esteve presente em evento meu, viu Sim. como que é, a gente aborda Aham. mesmo, a gente fala, a gente puxa o tutor, realmente eles não conhecem, e eu fico feliz demais, satisfeita mesmo, de vocês estarem fazendo este mês de campanha. É a primeiro que eu já vi de podcast aqui em Goiânia, que são vocês. Somos os únicos, o resto é imitação, viu, gente? Parabéns. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Tá? E aproveitando que você tá com a palavra, fala um pouco do Fortecor agora, o que que é o Fortecor, para que que ele serve, Exatamente. como que ele foi criado. Sim, a nossa linha, né, da Elanco, nós temos a linha Fortecor, que é direcionada ao Fortecor Flavor e ao Fortecor Duo. O Fortecor Flavor, nós temos dois princípios, um princípio ativo, que é o benazepril, que ele é direcionado à doença renal e insuficiência cardíaca congestiva, tanto em cães como em gatos. E nós temos o Fortecor Duo, que é direcionado a tratamento de doença cardíaca. Tá certo? Então, nós temos aí dois produtos de excelência. Hoje é um dos maiores prescrições que nós temos, tanto aqui no Brasil como fora, dos nossos cardiologistas, tá? Anteriormente, a gente não tinha no Fortecor Flavor, né, indicação de renal em cães, agora já entrou em bula, então a gente consegue ampliar mais no mercado. E nós temos o slogan agora da campanha, que é Fortecor, um bom coração merece um melhor tratamento. Com isso, certeza, a nossa com família certeza. Fortecor. Muito bem. Alguma dúvida, doutor? Como clínico? Ah, por enquanto não, tem umas aqui para te perguntar ainda. Você vai prescrever ou você vai encaminhar? Eu vou encaminhar logo, eu sempre encaminho. Você tem um negócio que eu aprendi, achou a bucha, e não pode falar isso não. Não pode falar Achou isso o não, problema, não. Encaminha. encaminha, passa o problema para a Passa o próxima problema pessoa. pra próxima fase. Isso aí é muito importante mesmo, né? Porque você pode piorar o problema. Exatamente. Então, assim, exatamente. O Paulo sabe que a gente tem uma parceria aí longa, né? A Flávia tá olhando pra Raíssa, acho que daqui a pouco eu vou chamar ela também. É isso mesmo. Né? Me tira daqui, a Flávia tá assim, me tira daqui. Flávia, vem cá então, aproveitar Vem então cá, a Raíssa. oportunidade. Flávia ó, não, Raíssa. Não, tem nada não. Pode sentar aqui conosco, Raíssa. Flávia, eu tô Apresenta chamando a aí. Flávia, Raíssa. Raíssa. a Flávia vai te apresentar. A É. Raíssa é a chefe da Flávia, É que a manda, minha chefe. a que manda no negócio todo. É a dona dos bois. É a dona dos boi. Vamos começar profetizando isso daí. É a nossa coordenadora regional, Raíssa Costa. Boa noite, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde, eu não sei. Então, É bom demais estar aqui, gente. Oh, Que bom. Prazer nosso. isso, Raíssa era pra estar em Brasília hoje, aí ela desistiu só pra participar do podcast, viu, gente? Então é atração internacional. Então conte pra gente aí, Raíssa, sobre como que é a gestão, né, dessa questão, principalmente dessa campanha, as dificuldades, né, de fazer uma campanha desse tamanho, porque é uma campanha grande, né, que demanda muita atenção. A Elanco faz algumas campanhas no ano, né,
E talvez essa do Setembro Vermelho seja uma das mais importantes, né? Então, eu vejo como uma responsabilidade muito grande o Setembro Vermelho hoje dentro da Elanco. Pelo pioneirismo, né, que a gente tem com a campanha, então são 8 anos consecutivos fazendo, e a responsabilidade que a gente tem em comunicar. Eu acho que a chave da questão é trazer a doença à tona, ajudar vocês clínicos com essa visibilidade, talvez que vocês não tenham individualmente, mas a gente consegue isso no movimento nacional. Então, a gente traz conteúdo, a gente traz material, a gente traz sinalização, o marketing por trás disso, para que a campanha ganhe relevância e a gente chegue ao consumidor final, que é o objetivo, né? Então, assim, o princípio da campanha é a conscientização. Então, é fundamental, obviamente, que nós tenhamos a adesão dos clínicos, dos especialistas, dos colegas, mas é fundamental também que nós consigamos acessar o tutor. Né? Ele é a peça-chave, porque ele ter consciência sobre a doença cardíaca É o primeiro passo, né? é o primeiro passo para a gente trazê-lo para dentro do consultório com antecedência e fazer um diagnóstico precoce, consequentemente trazer uma melhor qualidade e até um maior tempo de vida, né, para esse paciente. Quanto antes a gente diagnostica, mais qualidade, mais tempo de vida a gente consegue proporcionar. E isso é um grande passo na veterinária, né? Sim, com certeza. Conseguir diagnosticar e proporcionar isso para os nossos clientes. Ótimo. Muito bom. E doutor, tem como prevenir doença cardíaca? Não. Igual a gente Assim, falar, fazer atividade física, ir na Depende academia. da doença cardíaca, né? Tem como você prevenir, por exemplo, uma giroflariose, né? Que é o famoso verme do coração. É uma doença cardíaca, né? Sim. Então, como que você previne? Por meio de fármacos, né? Que vai, por exemplo, diminuir a possibilidade, né? Às vezes não vou dizer 100%, mas diminuir a possibilidade, por exemplo, desse paciente ser infectado, né? Pela giroflariose e desenvolver a fase adulta do verme, né? Tem como, por exemplo, você diminuir, no caso, a possibilidade, uma vez que o animal já é diagnosticado, de atrasar, por exemplo, a progressão da doença. Então, a gente tem estudos, por exemplo, de pacientes com doença valvar em fases assintomáticas, em que um grupo utilizava a medicação X e o outro grupo não utilizava a medicação, né? E aí, para que esses pacientes chegassem na fase de insuficiência cardíaca, mostrou-se o benefício dessa medicação, né? Que eles demoraram, se eu não estou equivocado, 260 alguma coisa dias, 268 dias, né? Então, assim, é muito importante a conscientização. Agora, eu tenho uma raça que tem predisposição a ter doença valvar, ou uma raça que tem predisposição a ter cardiomiopatia dilatada, não tem como eu prevenir. Isso é genético, né? A gente sabe que a gente não sabe explicar ao certo tanto para doença valvar quanto para cardiomiopatia dilatada a etiologia em si, mas a gente sabe que há um envolvimento genético por conta das raças apresentar uma maior predisposição que outras, né? Então, assim, prevenir não existe. Inclusive, isso é interessante que às vezes você vai atender em principalmente em algumas cidades, né, ao redor, assim, não, o doutor que prescreveu porque ele vai prevenir a doença, né? Eu falei, ó, é difícil, sabe? Porque às vezes chega pra mim, É difícil. é muito difícil. Aí o que você fala, né? Fala, Eu não deixa posso eu te falar contar mal, aqui. não vou falar mal, né? Porque tem a ética. Lógico. Mas como você tem que ser muito delicado em retirar a medicação. Você entendeu? Ó, deixa eu te contar. Eu tomo assim há 5 anos, mas não precisava. Então, assim, e o próprio tutor, ele otimiza aquilo ali. Não, eu tô prevenindo, né? Eu tô Não, prevenindo, e né? ele somatiza, né? Exatamente. Porque ele fala, nossa, mas depois que começou a tomar, melhorou tanto. Aí é o problema que você vai lá e retira e ele desenvolve a doença. Aquele doutor não sabe nada. Foi lá, tirou a medicação, o cachorro morreu. Tipo, E Então, quando, assim, e quando que a gente vai usar o Fortecor? Fortecor, então, tem duas apresentações, né? Falando aí da Fortecor. Tem o Flavor, né? Que é o Benazepril. E tem o Fortecor Duo, que tem o Pimobendan associado ao Benazepril.
Quando a gente fala de doença valvar, né? Então eu tô falando da principal doença cardíaca aqui, porque a gente não pode Vou cortar falar aqui um pouquinho, Elan, que eu vou pedir um cachê a mais, viu? Porque vocês podem usar esse vídeo aqui como exatamente. propaganda. Então, assim, Obrigada, obrigada. Viu, Elan? Fica esperto aí. fica esperto. Então, assim, falando de doença valvar, né? Pra gente não falar de outras e não demandar muito tempo. Então, no caso da doença valvar, quando a gente olha o estadiamento, né? O estadiamento da doença, o primeiro estágio em que se faz o uso da medicação é o estágio B2. Que aí o benefício do medicamento, né, comprovado, é o uso do Pimobendan, né? Então, se inicia ali no estágio B2 o uso do Pimobendan como monoterapia, ou seja, como terapia única, ok? Uma vez que esse paciente evolui para o estágio C, que é o paciente com insuficiência cardíaca, ou seja, que ele começa a apresentar manifestações clínicas por resultado da doença valvar, né? A gente está falando de doença valvar. Ele já tem que receber mais de duas medicações. E aí, o Pimobendan, se ele já estava recebendo o Pimobendan antes, permanece o Pimobendan. Se ele não estava, você vai adicionar o Pimobendan, você vai adicionar o diurético, você pode adicionar um inibidor da aldosterona e um inibidor da ECA ou não. Porque quando você pega a diretriz, né, é um consenso, né? Você pegou, então é formado por 10 pessoas, né, os mais entendidos no assunto, e ali levou em consideração todos os estudos produzidos até a data do consenso, com evidências científicas, e também levou-se em consideração a experiência clínica de cada um. Então, por exemplo, quando se fala em inibidores da ECA no paciente com insuficiência cardíaca, não houve consenso. Então, quer dizer que se você prescrever, você não está errado. E se eu não prescrever, eu também não estou errado. Então, dos 10 panelistas, 5 prescreviam. Os outros 5 dizem, não tem benefício. Então, hoje, por exemplo, no estágio C, que é o paciente com insuficiência cardíaca, o animal toma o Pimobendan, toma um inibidor da ECA ou não, depende do colega, toma um diurético, porque ele tem insuficiência cardíaca, e toma normalmente o inibidor da aldosterona, que é normalmente a espironolactona, né, para diminuir esse remodelamento cardíaco. Então, o Fortecor-Du, ele contempla duas moléculas, o Pimobendan e o Benazepril. Então, a partir do estágio C, ele vai utilizar o Fortecor-Du, ok? Antigamente, antes da época do Pimobendan, se utilizava muito o IECA, isolado. Então, hoje, praticamente nunca a gente inicia com o inibidor da ECA. Em que caso que eu vou usar o inibidor da ECA? Em caso de cardiopatia hipertensiva, por exemplo. O paciente é hipertenso, né? Então, ele tem uma cardiopatia hipertensiva. Eu, Paulo Roberto, normalmente sempre, quase sempre, não vou falar sempre, inicio com o inibidor da ECA. E o Benazepril tem aí o seu know-how. Então, eu prescrevo ele, né? E aí, dependendo da causa dessa hipertensão, às vezes é necessário adicionar uma segunda molécula ou aumentar a dose, né? E assim sucessivamente. Então, tem o caso dos gatos também, né? No caso da doença renal crônica, que é muito utilizado o inibidor da ECA. Então, se utilizaria o Fortecor Flavor, né? É isso, né? Então, utilizaria ele, entendeu? Então, assim, no cenário da cardiomiopatia dilatada e da doença valvar, que são as doenças cardíacas de maior prevalência caninas, o Fortecor-Du tem o seu know-how aí no estágio C, e ele tem uma vantagem que eu vejo comparado ao outro, porque a gente tem um grande problema que chama-se adesão farmacológica. Então, quando o tutor vê aquele tanto de medicamento, ele tem dificuldade. Já dá uma preguiça. Então, desculpa. Então, uma das possibilidades que a gente vê é realmente o Fortecor-Du, porque além de ser um laboratório conceituado, né, tem a garantia do laboratório, a gente prescreve com o intuito também de diminuir o número né? de comprimidos, né? Tá? Então, o Fortecor-Du, ele ganha esse cenário aí a partir do paciente em estágio C, da insuficiência cardíaca, né? Agora, quando ele está no estágio anterior, seria só o Pimobendan. Entendeu? Entendeu. Vocês têm dúvidas? Nossa, Que aula, né? A gente vai adicionar esse podcast aqui no curso, né? Vamos adicionar. A aula tá pronta. E como que vocês viram? Porque tem quanto tempo o Fortecor-Du?
No Brasil, ele foi lançado, salvo engano, em 2018. É porque ele é novo, né? É, ele é mais relativamente recente novo. do que o Flavor. E como que vocês viram a chegada dele? A- Porque já existia a campanha antes, né? Sim, Mas sim. só com Fortecore. Sim, na verdade, assim, o Du, ele existia fora, né, do país. A gente simplesmente trouxe ele para o Brasil. A Elanco, como uma multinacional, já tinha ele em outros lugares. E a gente conseguiu trazê-lo. Para nós, foi muito importante, porque entrando um pouco nesse ponto que o Paulo trouxe, sensível, que é a adesão do tutor ao tratamento, né? Nós estamos falando de uma cardiomiopatia. A partir daí, a gente está falando de uma doença séria que, às vezes, deixar de dar um dos comprimidos fragiliza todo o tratamento daquele Sim. animal. Então, e o tutor, ele não tem essa consciência de qual dos 4 comprimidos seria o mais importante dentre eles, né? Então, quando a gente fala de um animal idoso, né, que é a maioria dos animais que chegam para nós, né, quando não vêm de maneira preventiva fazer exames, eles chegam já sintomáticos, eles já chegam precisando de um tratamento maior, né? Ele está tomando os medicamentos para cardiopatia, mas ele tem osteoartrite, mas ele tem problema de Exato. pele e ele Problema tem endócrino. outros problemas que também demandam a administração de outros fármacos Uhum. e é o mesmo tutor, e é o mesmo animal. E aquele trauma na hora de dar o comprimido, e aquela tensão, e todo esse processo. Então, quando a gente trouxe primeiro o Fortecor como flavor, né? Que já é um comprimido flavorizado, então ele é saborizado justamente para esconder o amargor do benazepril, que é uma molécula bem amarga. Então a gente já trouxe ele palatável justamente para facilitar isso, para que o tutor tenha maior facilidade ao administrar, porque ele é saborizado. Então o pet come como um petisco. E aí, quando trouxemos o Duo, foi mais eu acho que foi, abrimos uma nova porta, uma nova possibilidade em relação à facilitação, né? Facilitamos a vida do tutor, que é o responsável por administrar. Nós podemos fazer o melhor trabalho técnico, nós podemos fazer o melhor diagnóstico e prescrever os se não melhores der, medicamentos. Se não der o Se medicamento. aquilo ficar na receita ou na prateleira da cozinha, porque é sempre perto ali da É, cozinha, para dar justamente. junto com Na o hora da petisco, comida. junto com queijinho, né, e É, tal. Se justamente. ficar ali, pra gente não funciona, Não pro animal funciona. não funciona, é a qualidade de vida que a gente está buscando, né, com a administração do medicamento não vai acontecer. Exato. Então, vemos com ótimos olhos, é bom que a veterinária esteja dando esses grandes passos, né, e vocês como veterinários que praticam, né, a veterinária, clinicam mesmo, aderindo a isso, levando ao tutor, e o tutor também aderindo a isso, é o melhor dos mundos para a evolução, tanto da veterinária quanto a qualidade de vida, né, Sim. dos Sim, pets. com certeza. E pergunta, pode quebrar? Pode dar uma macetadinha para misturar no patê? A Eu pergunto, macetar é eu pergunto, complicado, eu né? pergunto porque eu Poxa, trabalho, eu macetar. trabalho com cachorro velho, né? Aham. Aí é sempre aquele estresse. Ah, pode misturar na comida, o que que pode fazer? Aí eu pergunto, o que que pode fazer? Pode sulcar, pode quebrar Só ao quebrar, meio, pra quebrar ao meio. deixar Você menorzinho. pode macerar o comprimido? Pode, mas, por exemplo, o Fortecor Flavor, ele tem camadas que protegem o sabor amargo. Uhum. Então, a gente adiciona o flavorizante em A volta. partir do momento que você macera, fica amargo. Exato. Aí eu não sei se você vai facilitar ou dificultar. Entendi. Vale a pena a tentativa e entender, né? Se ele tem mais facilidade em comer um patezinho amargo ou se o tutor tem mais facilidade em fazer a administração oral, né? Em Uhum. forçar aquele comprimido. Geralmente eles comem bem, tá? Por ter flavorizante, eles comem bem. Aí eu pergunto porque o tal do velho é enjoado. É mexer com O tal do velho é velho. enjoado. Tanto gente quanto Ah. bicho, o tal do velho é enjoado. Ninguém aqui vai ficar velho, viu, gente? Por isso que tá falando Não, isso. minha avó fala, De meu certo, filho ninguém não vai- fica velho não. Eu falo, não, vó, se eu não ficar velho, eu vou morrer novo, então eu não quero, né? Não, é péssimo sinal. Péssimo Eu sinal. prefiro ficar velho, enjoado, mas, Com certeza. né? E todos nós queremos ter pet seniors, né? Justamente. Ó. Olha a propaganda aí, gente. Agora você vai ter que pagar um cachê, Vamos mano. fazer esse corte aí, viu, gente? Mas só tem que pagar um cachê. Vou ter que pagar o cachê, meu Deus do céu. E aí, eu queria. Vocês duas são veterinárias? A Sim. Flávia é. E Sim, como sim. vocês chegaram nessa parte de Comercial. laboratório, comercial? Você primeiro. Pode começar, Flavinha. Pode começar então. Minha trajetória é bem engraçada, né? Eu falo que eu comecei a faculdade
querendo grandes animais, foquei a universidade toda. No fim, na hora de trabalho, eu não tive oportunidade nos grandes animais. E a minha primeira situação de oportunidade foi encarar um plantão de pequenos animais. Top. Eu não sabia Traumatizado. nem como pegava em nada, e eu tive a oportunidade de ter colegas de trabalho que me auxiliaram, que me estimularam, me ajudaram nessa época. Foram 6 meses atuando na área clínica como plantonista. E depois eu não consegui mais seguir. Aí eu falei, gente, eu preciso escolher outra coisa. E fiquei quietinha e logo tive a indicação de outra promotora técnica, até vocês conhecem, a Raíssa Peregrini, Uhum. que entrou na distribuidora e me indicou e logo fui chamada para a área comercial. Na faculdade, os meus olhos sempre se atentaram, porque eu sempre gostei de comunicar. E foi uma grande oportunidade. Estou aqui há 2 anos já e 4 meses. Ó, Já tem um tempinho, sim. Um tempinho já. O tal do plantão Então. traumatiza mesmo. eu não Quem quis. faz plantão ou continua na veterinária ou desiste, né? É, isso E é eu verdade. falo que quem entra na área comercial é apaixonante mesmo. Eu sou grata a tudo, sabe? Eu não me vejo mais fazendo outra coisa. Então, antes que eu não comentei, eu sou formada em Direito também. Ó. Eu formei em 2010 e depois eu fui fazer o curso dos meus sonhos, que era medicina veterinária. E hoje estou muito realizada, graças a Aí Deus. pensou, por que que eu não fiquei só no direito? Eu acho que você não fez direito. Eu acho que não. Eu acho que você não fez direito. Deve ser isso. Não vou falar nada não, porque eu tenho 2 cursos também, então Olha, vou ficar qual quieto. é o outro? Zootecnia. Oh, Mas tá ali, ó, tá ali, ó. É, tá ali, ó, zootecnia tá ali. veterinária é comum. Aí né? eu pensei, não, aí eu formei zootecnia e falei, vou só vender sal, não, vou fazer veterinária. Desculpa aí, galera. E você, Raíssa? Então, eu também tenho uma história muito, muito boa com a parte comercial. Quando eu me formei, eu tive uma oportunidade de emprego. Foi a minha primeira oportunidade de emprego. Eu tinha 3 dias de formada para um plantão. Plantão de 12 horas e eu fui muito feliz. Falei, e aí, como vai ser a remuneração? Aquilo pouco me importava no momento. Eu queria era pegar um plantão para fazer. E aí, quando eu cheguei e me informaram a remuneração, eu falei, não tenho coragem. Eu não tenho coragem de ficar 12 horas aqui sozinha nessa casa, que era uma casa, né, na época, para fazer. Não tem coragem. Não era questão medo do plantão dos animais, e, enfim, né, do que eu poderia esperar. Era medo o da custo-benefício, né? situação que eu estava me submetendo ali. Fiquei um pouco apreensiva. Falei, obrigada. Depois a gente vê. E E aí. quanto que era? Não. Não, todo mundo aqui ganhou pouco. Eu não vou constranger, deixa pra lá. Aí, Todo que mundo aqui ganhou acontece? pouco no plantão. pior, né? Infelizmente, não deveria ser Infelizmente, assim, né? deveria. justamente. Vamos trabalhar pra mudar isso, mas vamos lá. Mas E continue. aí uma amiga minha me falou assim, Raíssa, tô precisando pegar uma ração terapêutica na distribuidora e vamos comigo. Eu tava desempregada, formada, há poucos dias, mas estava. Não tinha muita Falei, coisa pra não tinha fazer, pra né? fazer. Falei, vamos lá, vou com você. E quando eu entrei no ambiente da distribuidora, eu falei, gente, que ambiente legal, né? Assim, como é que tinha isso aqui? Isso existe? Será que tem veterinário que trabalha aqui? Porque eu não tinha nem a noção de se tinha um veterinário trabalhando numa distribuidora. E eu perguntei pra menina que tava lá, falei, deixa eu te falar, vocês trabalham, tem veterinário aqui? Como é que funciona isso? Ela falou, tem veterinário aí. A gente pega nos laboratórios, a ração na época era Royal. E aí era uma distribuidora da Royal. Eu falei, nossa, tem vaga na Royal? Ela falou assim, tem não, mas me manda o currículo aqui, ó, por esse e-mail Agora aqui, ó. não. Tem não. Eu falei, então tá, né? Manda o currículo. Então, eu peguei um e-mail e mandei meu currículo. O currículo tinha um total de vários cursos da graduação, Office, pacote Office, intermediário. Inglês. Inglês. Básico. Ele se resumia a 2 parágrafos assim, mas estava lá. Muita né? vontade de aprender. Exatamente. Disponibilidade para viajar, tudo que tinha direito. Enfim. E aí, não tinha vaga na Royal, mas eles já tinham, essa distribuidora distribuía no momento Elanco também. E aí foi quando me ligaram para fazer uma entrevista, era para promotora técnica da Elanco. Isso foi em 2015. E aí eu entrei como promotora técnica da Elanco justamente naquele momento, primeiro,
a questão da remuneração no plantão, que não, me traumatizou um pouco, né, como você tinha dito. Mas segundo, eles assinam, né, a carteira, você é CLT, você tem uma condição que o mercado de clínica inicial, aquele primeiro ano de formado, ele não te oferece. Então, foi a segurança que eu buscava. Eu precisava ganhar dinheiro, precisava fazer acontecer. E aí, eu entrei na área comercial. Desde então, me apaixonei. Aí, passei para coordenação. Trabalhei como coordenadora da PX, da distribuidora, em seguida. Depois, eu trabalhei 3 anos na Virbac, como coordenadora regional Centro-Oeste. E desde 19 eu voltei, né? Dizem que o bom Agora filho como casa proprietária. torna. E agora eu Como tô. proprietária da Elanco. Agora eu tô na Elanco fazendo a coordenação regional, né? De alguns Ótimo. estados aí do Centro-Oeste, Norte, Muito legal. bom. tá? Bom, Que Muito bom. trajetórias. E um Gostei ponto interessante, a gente se especializa também na área comercial. sim. Né? Nesse período todo, eu fiz um MBA em gestão empresarial e liderança e estou fazendo um MBA em gestão de projetos e processos. Trabalhar com pessoas é complicado, Sim, né? É sim, complexo. sim. E nós não temos formação dentro da veterinária para isso, né? Infelizmente. Então, é um Infelizmente. mercado carente e você se profissionaliza, você acaba tendo espaço para se destacar. Sim. E é legal ver isso, né? A gente mudou um pouquinho o foco, É. né, da Nossa, conversa. Falo Mas muito. porque a gente. Não, é legal, porque a gente falou muita parte técnica, né? Mas dá pra quem tá assistindo, não sei se é estudante, se quer fazer veterinário, dá pra entender que na veterinária tem vários nichos, né? Você não precisa ser só clínico. Você pode ir para a área de comercial. A gente já falou de perito aqui, que daí tem como você ser perito. A gente não conseguiu Sim. trazer nenhum perito, mas tem como você ir para a parte jurídica, né? Judicial do Uhum, negócio. uhum. Tem como você ser pesquisador, tem como você ser várias coisas como Com veterinário, certeza. né? Você não precisa ser. E aí a gente sai da faculdade, como a gente estava falando, não tem a preparação, né? Você sai da faculdade pensando, ah, vou ser clínico. E já pensando em fazer, ah, que tem que fazer um plantão. E isso traumatiza, porque o plantão ele é traumatizante, Aham. né? Principalmente pra gente que não sai com bagagem da Não faculdade. tem experiência, né? É diferente, por exemplo, até não é tão diferente assim quem faz residência, né? Porque a realidade da residência é diferente da realidade de um plantão, né? Sim. Porque na residência você tem ali, você tem pelo Ser menos assessorado, você né, tem uma também. estrutura para te dar suporte. No plantão é você, Deus e o cachorro, né? Ou o gato, É. a onça. Sim. O cardiopata. O Você cardiopata. Você Você- vai edema pulmonar. Você e o cachorro do paninho. é Aquele que exatamente. chama no, É. que chega no paninho. Nossa, Deus. Exato. Aquilo ali Aí você olha pra ele e não sabe se chora, se liga Pera pro aí que eu dono vou, da pera clínica. aí que eu vou chamar um veterinário, só um minutinho. Então, É bem isso. é complicado. Então, é legal ver que tem como ter sucesso fora da clínica, né? Sim, com Sim. certeza. Eu gosto, eu passo palestras às vezes em faculdades, até fiz na que eu formei, eu falei, né, dos nossos produtos, do que era necessário, e no final eu achei muito interessante falar sobre a área comercial, porque não sabemos quando estamos ali na carteira. Sim, E o sim. pessoal gostou muito, né, de tudo que eu falei. Eu fui procurada, inclusive, querendo saber se tinha oportunidade de estágio na área comercial. Então, nós precisamos levar a campo sobre Sim. isso. É, com E certeza. todas as questões que eu tiver que abordar, universidade, faculdade, eu sempre vou estar colocando, porque acho coerente o que nós conversamos e colocar a amostra para eles. Não, o e que é. a gente tem preguiça de vender, né? Então, quando pensa em área comercial, já pensa, ah, eu vou ter que vender. E não necessariamente é isso, né? Tem várias áreas da parte comercial que não necessariamente é vender. Sim. Lógico que o objetivo final sempre vai ser vender, né? Até como da nossa parte, né? Sim. É sempre vender alguma coisa. Vendemos informações. Sim. Também. Então, ou você vende conhecimento, ou você vende serviço, ou você vende produto. Uhum. Então, é muito importante essa área de vocês. E né, doutor? Com certeza. Vamos falar mais de Fortecó? Vamos falar mais do... Vamos trazer Da de volta sonda? pro coração. Ele quer falar. E aí, e questão de, como você falou das, das cardiopatias hipertensivas, Certo. tem outro furo também na nossa rotina clínica, né? Que é saber, na verdade saber não, né? Saber é uma parte, mas aferir a pressão, né? Que quase ninguém faz. Deveria ser uma obrigação inerente, né? De todos os clínicos mensurar a pressão arterial. Até costumo dizer, assim, às vezes tem colegas que vendem
A mensuração não pode, gente, porque eu digo que mensurar a pressão arterial. Fala assim, ó, vou ver a pressão do seu cachorro, mas é R$25. É a mesma coisa de fazer, eu vou ver a temperatura é 10. Pois é, mas é verdade isso. A gente tá rindo aqui e tem colegas que vendem, né? Na verdade, a mensuração da pressão arterial não é um exame complementar. Ela é um exame básico, né? que faz parte do exame clínico, né? Ela tá dentro do exame clínico. Então, não é à toa que quando você chega a um médico, né? Ainda mais se falando de um pronto-socorro, a primeira coisa que eles fazem É temperatura, é pressão. mensurar a pressão, né? Uhum. Então, é por meio da mensuração da pressão arterial que você vai descobrir que o paciente é hipertenso. Ah, aqui não passa hipertenso. Mas não mensura a Nunca pressão. atendi um hipertenso na vida. Então, assim, né, o primeiro passo, gente, é mensurar a pressão. Então, assim, tem cachorro que chega lá com 10, 13, 15, 16 anos, o tutor fica impressionado que é a primeira vez que mensurou a pressão arterial, né? Não, do tem cachorro. tutor que não sabia, que nunca nem tinha visto que mensurava a Exatamente. pressão. Então, assim, pessoal, é importantíssimo. Eu costumo dizer que quando você chega a um diagnóstico de hipertensão, ou abre um leque de possibilidades para doenças silenciosas, né? Então, assim, eu tenho um paciente hipertenso, né? Qual é a doença de base? Você vai começar a investigar, né? A gente sabe que a principal, tanto em cães e gatos, é a doença renal crônica. Aí vem o quê? O hiperadrenocorticismo, o hipotiroidismo, diabetes, né? Então, assim, é interessante que até mesmo a gente chegar a um diagnóstico de hipertensão, além desse paciente manter uma pressão arterial acima dos valores fisiológicos, ele vai ter uma lesão de órgão-alvo. Então, às vezes, o animal chega convulsionando na clínica, numa emergência. Qual a primeira coisa que a gente pensa? Neurológico. Às vezes não é neurológico, às vezes o cachorro é hipertenso. Então, eu já quero mandar o cachorro para uma tomografia, para uma ressonância, eu nem mensurei a pressão. Então, às vezes, tem colegas que mandam mensagem para mim: você aferiu a pressão? Básico. Ele fala assim: como? Ah, como é que faz? Cara, então assim, não passa, você entendeu? Então, assim, é interessante, pessoal, a gente entender isso. É interessante a gente entender o mecanismo de ação dos medicamentos. Então, a gente nunca deve prescrever uma medicação que a gente não conhece. Eu tenho um Pelo paciente menos o hipertenso básico, que né? eu mandei pra você tem um mês. Até hoje ela não marcou a consulta, mas disse que É, vai aí, marcar. ó, tá vendo? Aí, por enquanto, ele fica lá hipertenso, né? Justamente. Então, assim, critérios, até mesmo para a gente dar um diagnóstico de hipertensão, pessoal, tem vários critérios. Se um paciente chega para mim, ele tem uma pressão sistólica no Doppler no consultório de 190, eu não posso falar que ele é hipertenso. Ele está hipertenso, mas dizer que ele é hipertenso tem que obedecer alguns critérios, né? Então, uma vez que eu tenho os critérios adotados, eu digo que ele é hipertenso, eu vou decidir qual é o tratamento, né? E aí, da hipertensão, a gente tem o know-how aí dos inibidores da ECA, né? No caso, o benazepril, que é o Fortecor Flavor, aí tem os outros IECAs, né? O ramipril, enalapril, benazepril e assim sucessivamente. Então, assim, a partir desse cenário em que eu diagnostico uma hipertensão, abre um leque para possibilidade de causas de base, né? Então, quantos pacientes eu não já diagnostiquei doenças, por exemplo, hiperadreno, hipotiroidismo, só porque o paciente era hipertenso? Então, quando chega para o especialista, chega muito mais fácil. Sim. Você entendeu? Então, quando eu encaminho aquele paciente para o endócrino, fica muito mais fácil. Ó, ele é hipertenso, a partir daqui descobrir a possibilidade dele ter hiperadreno, ele já está com tratamento para hipertensão, mas preciso que você conclua aí e me Faça a ajude no estabilização, manejo, né? Do outro lado, até Uhum. porque se você não estabilizar de um lado, você não consegue estabilizar com sucesso de outro, né? Exatamente, exatamente. Então, sim, é importante demais. Você mensura a pressão dos seus pacientes? Lógico, né? Tive que começar, né? Mas aí a gente entra na questão da limitação, porque infelizmente na veterinária tudo é caro, né? E assim, tudo é caro depende, né? Porque se paga a partir do momento que você começa a fazer um atendimento diferenciado, né? Certo. Então, e assim, os colegas ainda veem investimento em aparelho como um gasto, né? Um gasto. Então, você vai comprar aí, para aferir uma pressão, você tem que comprar o manguito, você tem que comprar o esfigmo, você tem que comprar o Doppler. Então, você vai gastar aí R$3.500 brincando. Tem lugares que nem tem. Não, Muitos. quase ser todos. Quase Quase todos. muitos. Quase E aí todos. vocês, no papel comercial aí, não sei se vocês questionam, né? Porque assim, você fala, por exemplo, do Fortecor Flavor, né? Pro tratamento, vamos dizer assim, da doença renal crônica, da hipertensão. Vocês chegam a questionar Sim. eles, assim? Já aconteceu, por exemplo, vamos falar agora, né, em Setembro Vermelho,
de dar a opinião, né? Vamos fazer, né, a pressão arterial e fazer a ausculta cardíaca também e tentar remediar e você compreender que realmente não tem um aparelho. Então, por É isso difícil. que fica complexo. Às vezes, nas rotinas também, nossa veterinária, a gente pergunta, você já faz a aferição da pressão arterial? Ah, não. Por quê? Ah, depende, o animal chega muito agitado, aí começa outras desculpas que a gente percebe realmente que não tem. Sim. E um parênteses aqui, pessoal. Assim como o estetoscópio não é somente para o cardiologista, tampouco a mensuração da pressão arterial é para o cardiologista. Justamente. Não é? É Então, porque vai comprar o esteta, aí tá lá, Litman cardiológico. Fala, nossa, é só pra cardiologia. Não Esse posso não é pra usar mim. esse. Esse não é pra mim. então, assim, pessoal, é mensurar, é tentar na rotina de vocês, né? Tem que estar na rotina. Todos os pacientes praticamente devem mensurar a pressão arterial. Cães em fases iniciais também de vida podem ser hipertensos. Não é só o velhinho, o idoso, né? E outra coisa, hipertensão, pessoal, assim como seres humanos, não causa sinais clínicos. Causa lesão de órgãos-alvo. Sim. Aí já é a fase grave. Você vai ver outra coisa lá que lá na foi frente. causado. É por isso que muitas pessoas, seres humanos, infartam. O indivíduo, ele sabe que ele é hipertenso, como ele não tem sinais clínicos, ele negligencia e não usa o medicamento. Sim. Quando acontece o quê? Ele ficou cego, ele infartou, teve um AVC. Teve um AVC. Então, pessoal, o cachorrinho não vai chegar. O que mais tem é cachorrinho hipertenso que chega no consultório pulando, tipo, abanando o rabinho, lambendo. Normal. E ele tá lá hipertenso com 230, 240, 260 de pressão. Né? Então, como que eu sei, Paulo, que o paciente hipertenso? Assim como eu sei quando ele é obeso, subindo na balança, mensurando a pressão dele, né? Então, é muito importante e entra no Setembro Vermelho, porque é a cardiopatia, o quê? Hipertensiva, Exato. entendeu? Então, entra aí dentro da campanha, né? Não é só doença valvar. É hipertensão, é cardiomiopatia dilatada, é as cardiomiopatias nos felinos. Os felinos merecem uma atenção redobrada. Eu costumo dizer que o cão é homem e o gato é mulher. Por quê? Não mostra A nem mulher, a quando pau. fica doente, depois que a gente casa, a gente percebe, né? Porque a mulher é muito mais resistente que nós. O homem não pode ter uma dor de dente. Ele já tá lá morrendo. deitado na Exatamente. cama. O cachorro, pessoal, teve qualquer coisa e ele tá reclamando. O gato, não. O gato, para ele reclamar, ele tá morrendo. Então, o gato apresenta as doenças cardíacas de forma muito silenciosa. Então, tem gato que tem 13, 14 anos que nunca passou, cara, por uma consulta cardiológica. Tem colegas veterinários que acham que eletro não pode fazer no gato. Sério? Estressa. Sério. Estressa. Não, que acha que não faz. Não, eu juro que não faz. Sério, cara. Não, Já mentira. escutei isso. Ah, não. Não, mas faz eletro em gato? Faz, né? Ué? Lógico. Se faz elétrico em qualquer tipo de Então, animal. assim, é importante, gente. A prevalência de hipertensão, de doenças cardíacas é muito alta, pessoal. Sim. É muito É muito alta. difícil. Já é difícil o gato passar por consulta, né? Quanto mais fazer exame. Quanto mais fazer exames. Isso é fato, né? Então é um limitador É um aí. limitador muito grande, né? Que cabe Sim. a conscientização aí por todos os colegas, né? Desde lá da vacina, né? Ao escutar. Eu vejo um erro muito grande na medicina veterinária aqui. E para você ter padrão daquele animal, né? Saber, ó, o normal desse animal é isso. Se tá, por exemplo, você pega lá, a frequência cardíaca do paciente é 130. Tá 30. Aí tá 30, você fala, ó, tá alguma errado. coisa errado. Uhum. Alguma coisa tá causando isso. Sim, Então, com se certeza. você não tem um padrão, não tem como você saber se tá fora ou dentro do padrão, né? Não, tem doenças congênitas, que são aquelas doenças em que o cão ou o gato já nasce com ela. Eu já atendi animal de 13 anos, 13, 14, em que o diagnóstico foi de uma doença cardíaca congênita, mas a doença não gerava nenhuma repercussão hemodinâmica, e que o tutor só soube naquele momento. Ou seja, o cachorro passou por várias consultas, por vacinas, e nunca ninguém auscultou o sopro no cachorro. A sorte do cachorro é o quê? Que era defeito mínimo, né? que não gerava nenhuma repercussão, entendeu? Mas e o ele risco- seguiu vivendo. E risco de anestesiar um Não, paciente risco disso. desse. Às vezes é aquele cachorro que morre e ninguém sabe o porquê que morreu, entendeu? Então, assim, é um erro muito grande que eu ia falar, que quando eu fiz meu internato no Equador, que é um país subdesenvolvido como o nosso, ó, e o Brasil está anos-luz em desenvolvimento comparado a eles, não falando dos meus queridos hermanos equatorianos, mas assim,
Todo paciente que chegava para a primeira vacina, nenhum paciente era vacinado se não passasse por uma consulta. Eu fui ver isso lá. Eu fui ver isso lá. Aqui no Brasil, o cachorro chega pra vacina. Não, entra aqui na sala Não, de já vacina não sabe nem qual é o nome do cachorro. sabe. Às vezes mal faz uma pergunta assim, quantos dias tá com o tutor, Se teve né? vômito, Teve vômito, diarreia nos diarreia. últimos 7 dias, 10 dias. Justamente. Se estava confinado, se estava em contato com o cachorro. Não, aplica vacina. Então, é muito comum chegar pacientes para mim com doenças cardíacas congênitas que o cachorro foi vacinado, mas nunca ninguém soube. Né? Mesmo dentro do primeiro ano de vida, vamos dizer assim, entendeu? Sim. Por quê? Porque não se ausculta o paciente. Entendeu? Então eu consigo imaginar, por exemplo, como que você vacina. Por exemplo, o ser humano ele não é vacinado a criança. Eu acompanhei meu filho. A pediatra que solicitou a vacina, mas para ela solicitar, ele passou por uma consulta. Uma avaliação Não é antes. assim, né? Então, assim, da mesma coisa eu digo. Como que um paciente faz uma consulta de meia idade, idoso, e não afere uma pressão? É muita negligência da nossa Sim. parte, entendeu? Com É certeza. muita negligência. E isso eu vejo nos colegas também, que, tipo assim, exames cardiológicos normais não isenta de problemas cardíacos. Por exemplo, eu posso ter um eletro normal, um eco normal. Só foi para os exames. O que eu fiz? Fiz o eletro e o eco. Auscultei, eu sempre ausculto. Por mais que eu vou fazer o eco, eu vou auscultar. Fiz o eletro e o eco normal. Beleza, quer ir para uma cirurgia, mas o cachorro é hipertenso. Como que eu vou saber se ele é hipertenso? Aferir na pressão. Então, o ideal, na verdade, seria passar por uma avaliação cardiológica. Ou, ao menos, o clínico ter aferido a pressão antes. Sim. Você entendeu? E aí, acha que o pessoal negligencia a pressão arterial. Esquece de pressão arterial. Né? Você sabe que acontece isso na prática. A pessoa pede o eco, o eletro. Não, tá beleza, doutor? Tá beleza? Pau na máquina. E vai embora, você entendeu? Aí chega lá e no pós-operatório tem Aí uma tem as insuficiência complicações. renal aguda que É. ninguém sabe de onde que foi. De onde De onde veio. surgiu, né? Exatamente, entendeu? Então, assim, é complicado, é um cenário complicado e que esse papel, às vezes, do comercial, né, de otimizar aquilo que, às vezes, falta na faculdade, que falta no dia a dia, né, de mostrar atrás da medicação, né? Como que eu chego aqui nessa possibilidade de ter que prescrever isso? É por meio do exame clínico, do histórico, de mensurar a pressão, né? E eu gostei muito da sua abordagem a mim no dia do evento que a gente se encontrou. Aí o Dr. Paulo falou assim: Flávia, você já falou com os tutores o que é a campanha? Eu falei. Você já falou que precisa ferir pressão e que precisa fazer auscultação? Falei. Gostei muito, né? Tem que ser, Vamos, ué, né? né? E tem que ser. E assim, o tutor, ele gosta do trem que é muito explicadinho. Sim, tem que Então, desenhar, né? E quando que a gente vai usar o Fortercore no hipertenso? Então, E como que ele vai agir nesse hipertenso? então vamos lá. Desculpa. Primeiro, eu não vou falar do diagnóstico porque é bem longo, né? Uhum. Então, como eu falei para você, o fato dele estar hipertenso no consultório não quer dizer. Então, eu tenho um organograma, né, que a Flávia, eu não sei se a Elanco traz isso pro clínico, que fala sobre lesão de órgão-alvo, a pressão no caso leve, moderada, ou vocês não têm esse gráfico? Especificamente não, mas Não, né? fica aqui. Fica a dica, né? Fica anotado aqui. Então, a gente tem uma diretriz também proposto pelo Colégio Americano de Medicina Interna Veterinária, que é o mesmo colégio que faz a diretriz de quase tudo, né? Da doença valvar e etc. Então, uma vez que eu tenho o diagnóstico da doença da hipertensão arterial, qual medicação que eu utilizo? Existe uma possibilidade, né? Existem as classes farmacológicas. Nós temos, então, os inibidores da ECA, nós temos os beta-bloqueadores, nós temos os bloqueadores de canais de cálcio e assim sucessivamente. Então, qual é a principal causa de hipertensão arterial hoje nos cães e nos gatos? É a doença renal. Então, se estima, por exemplo, de todos os cães que são hipertensos, mais de 70% são por doença renal crônica. Então, se ele já tem lesão de órgão-alvo, a primeira coisa que eu penso como causa de base é a doença renal. Então, eu vou avaliar, por exemplo, exame de urina, eu vou avaliar, por exemplo, se ele é proteinúrico, e aí se ele é proteinúrico, entra um fármaco brilhante, que é o benazepril, que ele como um renoprotetor, ele trata a proteinúria, e aí o mecanismo de ação dele é a inibição do quê? Do sistema renina-angiotensina-aldosterona.
funciona, né? Então, ele vai inibir esse sistema que vai provocar uma série de complicações a longo prazo para o animal, né? Vasoconstrição, aumento de frequência cardíaca, liberação de aldosterona e assim sucessivamente, né? Então, uma vez que eu entro com o benazepril, por exemplo, ele, na verdade, a gente não costuma não dizer que ele é um vasodilatador, ele é um normodilatador, ele é um vasodilatador, se vamos dizer assim, não muito potente, né? Ele não gera uma preocupação de monitoramento, de policiamento com o paciente igual outros vasodilatadores, né? Então, assim, inicialmente, o que eu tenho que entender é o seguinte, o Totó tá com 240 de pressão. Chegou no consultório, eu fechei diagnóstico. Tá, 240. Eu não posso prescrever uma medicação de início para diminuir a pressão dele, ao ponto de cair para 130, 140. Por quê? Tá O organismo dele vai entender, por mais que tá 130 de um dia pro outro, opa, ele não tá normotenso, ele tá hipotenso. E aí vai desencadear outros mecanismos. Sim. Então, o vasodilatador, no caso, os IECAs, é muito importante. Porque eu sei que no retorno com 7 dias, 10 dias, ele ainda vai estar com a pressão um pouco alta. E aí, dependendo do mecanismo de ação, o mecanismo da fisiopatogenia e da doença de base, eu vou decidir se eu vou aumentar a dose dele ou se eu vou adicionar o segundo. Então, muitos pacientes meus tomam um IECA e tomam, às vezes, um bloqueador de canal de cálcio, como, por exemplo, a amlodipina, que é um vasodilatador bem mais potente. Mas tem animais que só com o benazepril resolve o problema, né? E aí eu preciso ver essas lesões, avaliar a função renal depois do tratamento, né? Como que ele está durante o tratamento. Então o Fortecor, por exemplo, ele entra nesse cenário aí da pressão. Normalmente, eu vou dizer assim, mais de 80% da escolha inicial minha é ele, entendeu? Como tratamento inicial da hipertensão. Salve alguns casos, por exemplo, feocromocitoma, é uma neoplasia de adrenais, é uma causa de hipertensão arterial sistêmica nos cães. Por quê? Porque media através de liberação de catecolaminos. Qual que é o melhor fármaco? Não é os inibidores da ECA. É o que? Os beta-bloqueadores. Vai ocupar os receptores beta do coração, beta 1, para as catecolaminas não ir lá e ocupar eles, você entendeu? Então eu tenho que entender a fisiopatogenia da hipertensão, porque hipertensão não é doença, é uma síndrome, né? Como a insuficiência cardíaca. Então é um conjunto de sinais e sintomas em decorrência de algum problema. Entendeu? Sim. Então, assim, na verdade, cachorro é hipertenso, você prescreveu o gato inibidor da ECA, você não vai errar. Né? Você não vai causar dano. Pode ser que não seja a melhor medicação, mas você não vai causar um problema maior para ele, você entendeu? E aí eu tenho que entender que eu não vou prescrever a dose máxima. Vou prescrever uma dose ali moderada, leve, intermediária, dependendo do valor, da pressão, e vou titulando essa dose. Acompanhando como ele vai evoluindo, né? Exatamente, entendeu? Eu me guio muito pela proteinúria. Então, se ele é proteinúrico antes de iniciar o tratamento, no retorno eu mensuro novamente, vejo o quanto reduziu, né? Ou seja, tem pacientes que têm algumas características clínicas que elas começam a ficar ausentes com o tratamento, isso é um ponto positivo para mim. Então, às vezes, aquele animal que tinha convulsionado e você liga aquela lesão do órgão-alvo, que seria o cérebro, da convulsão com a pressão alta, já se passaram 15 dias, doutor, não convulsiona mais. Ótimo, então, tô no caminho tá certo. Aí era 240, agora deu 200, 190, tá ótimo. Melhor, agora eu ajusto mais um pouquinho e vou indo titulando, né? Então, é muito comum também vários pacientes tomarem mais de uma medicação, né? Para hipertensão. Não é muito comum, às vezes, ele utilizar só uma medicação. Sim. Ele pode utilizar 2 medicações, não tem problema algum. Né? Como a gente vê, por exemplo, na medicina humana. Existem várias apresentações de medicamentos que contemplam aí 2 medicamentos, como o Fortecor Duo. E assim, Entendeu? e a diferença que eu vejo do que você falou, e que eu tenho medo que a gente chegue, mas eu acho que a gente não vai chegar nesse nível, é que é engraçado que o médico, o cardiologista humano, ele não procura a causa base da hipertensão. Só fala que você hipertense e Justamente. É verdade. Eu já tomei 1 ano eu já fiz tratamento para hipertensão durante 1 ano, sem ser hipertenso. Então não é só na veterinária. Não é né? só na veterinária. Então, É. e assim, é algo que logicamente acontece também, mas se a gente for pegar os especialistas na veterinária, normalmente isso não acontece, né? Não é só, é hipertenso. Até logo, obrigado.
tem uma pesquisa, né, normalmente mais profunda. Sim, exatamente. Isso quando eu falo do especialista, né? Não estou falando do clínico geral, porque o clínico geral às vezes nem sabe que é hipertenso, né? Como a gente já falou. Gente, então mensurem a pressão dos seus pacientes, tá? Por favor, tá? Porque passa batido. Sim, passa batido. Com Passa certeza. batido. E quem é o mais beneficiado aí é o paciente, pessoal. Sim, com certeza. E falando comercialmente, você abre um leque de possibilidades para manter esse paciente com você e passando por outros especialistas, né? Então, para gerar, manter esse paciente com você, né? Além de diagnosticar esse paciente. Um exemplo aí, Breno, não sei se já aconteceu contigo, comigo já. Acho que foram 3 ou 4 pacientes. Uma coisa é o paciente chegar, teve uma convulsão, você descobre que ele convulsionou por hipertensão, e aí pode ficar uma sequela ou não, né? Então, normalmente, assim, eu não vejo que fica, né? Mas pode ficar. Pelo menos os casos que eu já atendi, convulsiona não. Mas não tem coisa pior o animal que chegou para você e ele ficou cego súbito, né? E aí você descobre que era por hipertensão. E aí você fala pro tutor, ó, ele ficou cego, né? É lógico que o oftalmologista vai lá e confirma, né? Tem fema, sangramento lá, e aí você confirma e fala. Aí o tutor fica, nossa, meu animal já foi tantas vezes no veterinário, nunca ninguém aferiu a pressão. Aí é muito triste. Imagina você, colega veterinário, se coloca no lugar do animal, você ficando cego porque nunca ninguém aferiu a sua pressão. Sim. Que vocês levem isso para casa hoje. Eu já Vocês, atendi entendeu? um Esse paciente que eu acho que eu até comentei com você agora, recente, que eu acho que ela teve um AVC, essa paciente, por conta de hipotensão, por falta de circulação, Por hipóxia, no por caso. hipóxia. É uma possibilidade também, né? Mas aí o mecanismo já não é Já outro, é né? outro, Não tem justamente. nada a ver, Mas né? se tivesse acompanhando pressão, É, você fala, nossa, a pressão está muito baixa. Então, o que está causando essa pressão baixa? Investigar, Tem né? alguma coisa que está investigar. causando E essa pressão lembrando, baixa. pessoal, é que no caso da hipertensão, Breno, o coração nunca é o vilão. O coração não causa aumento de pressão arterial sistêmica. Pelo contrário, sofre. ele sofre. Então, uma das Sofre com ela. lesões de órgãos-alvos que a gente vê é a hipertrofia concêntrica no ecocardiograma, tá, pessoal? Então, outro cenário aí, por exemplo, se o paciente já tem hipertrofia concêntrica, que na maioria dos casos a gente não vê, né, essa hipertrofia concêntrica. Às vezes você vê uma hipertrofia segmentar, né, mas a concêntrica é poucos casos. A gente vê mais nos casos de hiperadrenocorticismo como causa de hipertensão. Então, assim, aí o mecanismo de ação eu já tenho que utilizar outro tipo de fármaco. Aí os IECA já não cai bem. Aí eu tenho que utilizar os beta-bloqueadores também. Porque o volume diastólico e o volume sistólico dele é reduzido. Então, se você vasodilata ele, você causa um maior problema. Então, você tem que tentar aumentar o volume de enchimento ventricular, que é o volume diastólico. E como que você faz isso? Pelo cronotropismo negativo que os beta-bloqueadores oferecem, né? Então, ele diminui o tempo de relaxamento. Então, quanto mais tempo eu relaxar esse Ele relaxa ventrículo, mais, né? mais eu consigo encher. E aí, quando ele contrai, com maior consequência, eu consigo expulsar mais volume de sangue para o organismo, entendeu? Então, tá vendo, pessoal? Tem que entender a fisiopatogenia da doença para eu decidir qual é o medicamento que vai Sim. causar um melhor benefício. Então, quando eu falei lá atrás, por exemplo, que se você prescrever o IECA, caso você não é, porque assim, os IECA, nesse cenário seria bom? Não seria. Mas não ia Mas trazer dificilmente iria causar um problema maior, dificilmente, porque ele é um vasodilatador bem assim, leve, né? Então, assim, ele é mais um normodilatador do que um vasodilatador propriamente dito, você entendeu? Sim. E de vocês, qual é a principal dúvida que vocês escutam dos colegas que vocês vão apresentar o produto? Vocês têm alguma coisa? Questionamentos, assim. Realmente a fisiopatogenia. É onde a gente tem que entrar, falar exatamente o que o doutor falou, para depois a gente falar qual é o benefício do nosso produto. Eu falando, né, de gerais, não estou falando de especialistas. Então, além disso, também do nosso produto, quais são os benefícios que ele traz? Também a gente já comentou sobre isso, segurança, que credibilidade, né? A gente ter tecnologia exclusiva mesmo do produto que vem do laboratório, essa tecnologia valorizantes, né? Que a Raíssa citou. Então,
todas as dúvidas que a gente gera de um produto, eles têm. E, inclusive, a gente precisa sempre estar visitando, por quê? Porque são muitos produtos hoje no mercado, então sempre vão ter dúvidas a partir do momento que o paciente chega, né, para o nosso colega de trabalho. Então, a gente tem que estar sempre fomentando, sempre falando, para poder a gente alinhar e a gente ter uma melhor prescrição. E só corroborando com o que a Flávia trouxe, o estadiamento da doença também é uma dúvida muito frequente. Como na clínica ou no primeiro atendimento já há o encaminhamento para um especialista, ou nem mesmo há um diagnóstico de uma doença precoce que seja, aquilo não é comum na rotina. Então, quando a Elanco traz os materiais, um quadro bem intuitivo em relação às alterações e à terapia indicada em cada um dos casos, de acordo com o consenso que o Paulo trouxe também, a gente se baseia nisso para fazer nossos materiais, é onde eles prestam mais atenção, sabe? Falando em características, eles se tornam bem visuais, eles olham para o material quando a gente entra no estadiamento. Então, eu percebo que, de um modo geral, eles têm dúvidas e aquilo traz o interesse, porque a gente não está falando de produto, a gente está falando de estadiamento. E eles não têm certeza de estadiamento. Eles acham que sabem, mas se alguém está falando, deixa eu ouvir, né? Deixa eu ver o que está escrito. Então, chama bastante atenção. É isso e a segurança. Qual é a segurança? Qual é o risco que eu tenho em prescrever esse produto? E aí a gente tem toda a segurança, enfim, do Fortecor, todos os trabalhos que endossam as indicações, enfim, né? Segurança com saque preparado para atender qualquer intercorrência que você tenha, que o paciente tenha, que o tutor queira entrar em contato com os nossos, as pessoas responsáveis pelo saque. Então, isso acho que são 2 pontos que os veterinários têm dúvidas também. Ótimo. E vocês acham que cachorro infarta? Eu na clínica nunca peguei. Fiquei 3 dias na clínica, né? Pergunta pra Flávia. Você acha que cachorro infarta, Flávia? Sim. O que você acha, doutor? Você quer responder? Deixa eu perguntar. Não. Depois eu vou fazer a minha Eu não resposta. sei, eu tô te perguntando. Eu chamei a pergunta para perguntar para o especialista. Na Vamos clínica provocar eu o nunca Dr. atendi. Paulo. Eu já escutei várias vezes. Nossa, doutor, meu cachorro morreu do nada. Acho que ele infartou. Vamos provocar, Já Dr. afirma, Paulo. né? Meu cachorro morreu infartado. Aí- Ele teve um infarto. Infarte, teve Ele infarte. teve um infarto, eu fiz a massagem e ele voltou. Dr. Paulo. Não, e a gente viu há um tempo atrás que um rapaz ficou até famoso, foi no programa da Fátima Bernardes falar como ele ressuscitou o cachorro. Ele fez lá a massagem cardíaca no cachorro e em 5 segundos o Eu cachorro vi. fez respiração boca a boca no cachorro. E o cachorro voltou. Voltou? Voltou. Será que ele infartou? Você tá provocando. Possibilidade. Dr. Breno, você tá provocando o Dr. Paulo. Tá. Eu tô aqui pra isso, eu tô aqui pra gerar polêmicas e constrangimentos. Vamos lá, então, vamos lá. O infarto, na verdade, assim, nada mais quando a gente pega na medicina, é uma obstrução, né, do fluxo de irrigação do próprio coração. Então, assim, o coração ele tem um objetivo de bomba, né, uma das principais funções de bomba, de perfundir todos os órgãos e tecidos. E o próprio coração também tem que ser perfundido, né? Então ele é perfundido por meio das artérias coronárias, né? Então, quando você tem uma obstrução do fluxo coronariano de alguma dessas artérias, alguma área do coração vai se isentar de quê? De sangue, como consequência oxigênio, nutrientes e etc. E aí essa área morre. E aí você tem um infarto agudo do miocárdio, né? Por que humanos infartam? Porque eles têm muito problemas de ateromas, né? Então, obstrução dessas artérias coronárias, que é nada mais placas de A gorduras. gordura, o sangue, x-tudo. Né? Tudo. O cão e o gato, ele é um carnívoro por natureza, né? Então, eles não formam placas de ateromas como os seres humanos. E a anatomia coronariana do cão e do gato é diferente do humano. Então, existe uma irrigação contralateral que mesmo se uma área ali se ausentar de sangue, ela vai ser nutrida por outra área. Tentando falar da forma mais simples. Existe uma reserva lá. Cães infartam não pelas mesmas causas de seres humanos. Porque se cão infartasse, meu amigo... Tava lascado, né? Não, tava lascado. E eu acho que teria mais casuística do que doença valvar. Com certeza. Né? Com certeza. Então, assim,
Não infarto. Porém, podem infartar por outras causas. Por exemplo, um êmbolo. Então, eu posso ter uma embolia, por exemplo, afetando ali a coronária. Quando você já viu isso, Paulo? Nunca na minha vida, mas tem trabalhos que mostram isso, entendeu? Que é muito restrito, assim, praticamente você acha relatos de casos, né? Nem conjunto de casos. Normalmente vai para relatos. outro lugar, né? É um achado de necrópsia, não tem nem como o cara diagnosticar isso, né? Teria que fazer uma angiografia, né? A medicina veterinária está caminhando, né, nesse segmento aí. Então, assim, é meio que uma pseudo-informação. Então, cães não infartam, não. Né, por problemas igual aos seres humanos. Às vezes ele desmaia, tem um mal súbito lá, às vezes é por uma arritmia, ou porque ele já tem insuficiência cardíaca, e aí o débito cardíaco dele, que é o trabalho cardíaco, se ausentou naquele momento, né? Mas infartar não, pessoal. Ele não infarta igual Então, dona Maria, Cachorro. Quero ver cachorro você falar corre. isso também. Eu já peguei um paciente, um cliente que ela falou assim, nossa, doutor, meu cachorrinho, não era o cachorrinho que eu tava atendendo, obviamente, né, porque ele já tinha morrido. Ele saiu correndo, deu uma volta assim, caiu no chão, acho que ele infartou, certeza que ele infartou. Eu falei, com certeza. Se a senhora tá falando... Então, com certeza. Não, mas por um lado, assim, você parar pra pensar, é tão engraçado que alguns tutores preferem isso, né? Porque, Eles tipo se sentem assim, mais confortáveis, porque né? o cachorro com insuficiência cardíaca, em estágio muito avançado, é uma morte feia, ruim. Então, teve uma cliente uma vez, eu sempre falo da importância, e eu sou muito aberto com os tutores, essa é uma característica minha, né? E às vezes tem alguns colegas que gostam muito disso e outros não gostam, porque eu cogito todas as possibilidades. Então, teve uma vez que eu falei com uma cliente, então esse paciente tinha insuficiência cardíaca, e aí no eletro ele tinha arritmia. Só que a arritmia no eletro, que a gente monitora ali 3, 5 minutos, não tinha uma evidência da arritmia ser maligna. Por quê? Porque não me mostrou durante os 5 minutos de monitoramento. Então a gente está falando de 24 horas, é um período muito curto. Se a arritmia fosse maligna o tempo todo, às vezes o animal desmaiava com maior frequência. E não, às vezes ele faz uma arritmia durante um dia, ou durante a cada 3, 4 dias, né? Isso pode acontecer. Aí eu falei, dona Maria, é o seguinte, o Totó aqui, ele já está com insuficiência cardíaca avançada, eu não tenho critério suficiente para tratar essa arritmia, eu preciso saber se essa arritmia apresenta sinais de malignidade, porque para eu optar por um tratamento de uma arritmia, eu tenho que ter evidência, porque diferentemente dos fármacos aqui conversado, Pimobendan, Enalapril, Benazepril, Olanzapina, os antiarrítmicos, eles têm efeitos deletérios, efeitos pró-arrítmicos. Então, o benefício do tratamento tem que superar o malefício que a droga causa. Sim. Então, eu falei assim, eu preciso de fazer um exame Holter de 24 horas para me dizer se esse paciente vai se beneficiar do tratamento ou não. Mas o que pode acontecer? Ele pode ter uma morte súbita, dona Maria. A senhora vai fazer o café, quando você volta, o doutor tá morto. Ela, mas é assim que eu quero que ele eu não quero que ele sofra. Não pode fazer o exame. Não, cancela esse exame. Mas é assim que eu quero. Então, tem algumas coisas que a gente vê, né? Dona Maria não tá de todo errada, né? E para pra pensar, é melhor morrer assim do que sofrendo, né? É verdade. Né? Então, é assim, verdade. outra coisa, Foi igual um a infarto. imagem. Infartou. Pessoal, e falando ainda de insuficiência cardíaca, o pessoal aí da Sociedade Brasileira de Emergência, Cuidados Intensivos, vai agradecer. Para você, muitos colegas chegam, clientes, tutores, fala que já chegou pra você e fala, não, eu ressuscitei o Totó. Eu acho engraçado, pessoal, porque Eu fui lá no peito e fiz assim, ó, ele voltou. eu costumo brincar assim que nós temos que aprender curso de reanimação cardiopulmonar com tutores. Por quê? Porque eles conseguem reanimar mais do que nós. Justamente. Entendeu? Então, assim, pessoal, para você reanimar um paciente, fazer reanimação cardio, cérebro, pulmonar, você tem que ter 100% de certeza que esse paciente está o quê? Sem batimento. Parada. Né? Parada total. Porque se às vezes ele teve uma síncope e você vai lá e começa a massagear, você está estimulando o coração. Aí você pode realmente provocar uma parada que não havia, não existia, né? Então, pessoal, eu falo isso para os tutores, tenham muito cuidado.
Porque às vezes você quer ajudar e você pode complicar o caso, né? Sim. Então, assim, não sei se você já chegou, o tutor já chegou e falou, eu Já. reanimei, acabei de reanimar. Já não, doutor. Desmaiou, eu fui lá na costelinha dele, fiz assim, ó. E aí ele acordou. É, desse jeito. Então. Aí eu pensei, será que funciona? Mas não funciona. É porque ele ia voltar mesmo. É, né? Não tem jeito, A né? gente tem uma tutora que é mais ou menos assim. É, né? Tem parada e reanima o tempo todo. Nossa, Deus. Ah, lembrei. É, né? Reanima o tempo todo. É verdade. É verdade. Mas agora estabilizou, graças a Deus. Nunca mais desmaiou, você acredita? Não. É a mão de Deus. É a mão de Deus e do Paulo. É a mão de Deus. E aí, doutor? É isso mesmo, pessoal. Então, assim, deixa eu ver aqui como é que a gente está de tempo, né? Já então, tem quanto tempo aí, Rafael? Meia hora? Ah, falta. Não, já tem 1h30. Tem uma hora e meia. Jesus amado. Tem, passa rápido. Então, assim, eu acho mais importante, então, né, para fechar aí o Setembro Vermelho, pessoal, que é um mês muito importante, né? Um mês da conscientização das doenças cardiovasculares em pets. Eu acho que o mais importante do que o tratamento é a prevenção. Então, a forma de prevenir, eu acho que começa aonde? Desde a vacina daquele paciente. Com certeza. Né? Então, a gente sabe, por exemplo, que tem raças, como não é muito comum no Brasil, mas tem alguns perdidos aí. Eu mesmo tenho uns 2 pacientes, que é o Cavalier King Charles Spaniel. Estima-se que a partir dos 11 anos de idade, todos vão ser valvopatas. Todos, 100%. Né? Vão ter a doença valvular. Quer dizer que todos eles vão desenvolver insuficiência cardíaca? Quer dizer que todos eles vão precisar de tratamento? Não. Mas é importante essa avaliação. Eu acho que dessa conversa aqui saiu um tema muito importante, né? Que ganha um cenário aí, que é a questão da mensuração da pressão arterial, né? Que eu acho que é algo muito negligenciado por todos nós. Então, se um paciente que vai para uma cirurgia, no mínimo, ele deveria ter uma pressão mensurada antes, né, da cirurgia, do ato cirúrgico. Antes de eu pensar num eletro, no ECA, ele deveria, no mínimo, ter mensurado a pressão, né? A gente entender que os laboratórios veterinários, né, não só a Elanco, mas vários outros, têm o seu papel fundamental, que está ao lado do médico veterinário, né? A gente sabe que existem os laboratórios humanos, né? Mas quem pode proporcionar para nós um maior benefício, sem dúvida, é a indústria farmacêutica veterinária, né? Que estuda a biologia dos nossos pacientes, né? E que também traz ao médico veterinário essas visitas, né? Então, por exemplo, você nunca vai ver um laboratório humano visitando um veterinário para falar para ele a importância, né? Do medicamento tal, da prescrição tal, até mesmo porque demanda profissionais como, por exemplo, a Flávia, como a Raíssa, para estar orientando, porque são colegas nossos, né? Por mais que elas estão na área comercial, elas sabem do produto que elas estão vendendo, comercializando, né? E da importância, né? E são laboratórios muito reconhecidos internacionalmente, né? Então, assim, não tem nada a falar, né? Só tecer aí elogios, porque um dos grandes benefícios que eu vejo do ForteCore Duo comparado a outros é o benefício da questão da aderência farmacológica, né? Por parte dos tutores. Então, eles acham muito bom quando tem a possibilidade de administrar 2 medicamentos num comprimido só. E aqui eu deixo uma crítica a Elanco. Olha só. Lógico, né? Eu não vou tecer só elogios. A Elanco tinha 2 apresentações do ForteCore Duo, que é o de 1,25/2,5, e o de 5/10, era 5/10, não era? Acabou. E como que eu vou prescrever ForteCore Duo para um cachorro de 40 quilos? Não vai. Toda visita. Não tem jeito. Você vai falar, toma 10 comprimidos aí por dia. E aí, na época, aí os clientes, eu tinha muitos pacientes, principalmente de uma clínica X aqui em Goiânia, muitos pacientes tomavam 5/10. De repente começou a acabar. Aí os clientes ligavam no laboratório, e o laboratório falava que ia acabar. E o promotor falava, não procede não. Não era Flávia, não era Flávia. Tá só em falta, Não era tá só em Flávia. falta. Não, tá só em falta. Né? E de repente sumiu do mercado. Qual é a explicação para isso, Raíssa? Vamos lá. Agora, lá. Só pra terminar com chave de ouro, né? Eu sabia que vocês não iam me chamar aqui à toa. Eu tava ali quietinha. Vamos lá. 2 pontos. Acho que
Primeiro, eu trago aqui uma outra visão disso que você está me falando, que é a visão comercial deste negócio. Eu divido a responsabilidade com vocês, veterinários. Certo. Enquanto Elanco, enquanto laboratório, né, não só Elanco, mas todos, a gente sempre tenta trazer produtos inovadores, produtos com diferentes apresentações. Nós temos, né, no mundo, inúmeros produtos que nós não temos no Brasil. E nós brigamos, nós submetemos ao mapa, registro e tudo mais para trazer esses produtos para o Brasil. Certo. Uma vez aqui dentro, a gente precisa dividir responsabilidade com os prescritores. Entendam como é um negócio. Eu Sim. estou investindo em determinado produto. Eu lancei, eu trouxe uma apresentação. Se o mercado não compra, eu estou trabalhando numa multinacional que tem capital aberto. Eu preciso dar lucro. Sim. Se não há prescrição e se não há demanda no Brasil para o Fortecor do grande, Perda de dinheiro. não compensa o investimento, entende? Então a gente entra num lado comercial da coisa em que, infelizmente, eu já vi não só a Elanco, mas outros laboratórios perderem produtos incríveis, muitas vezes porque não teve a adesão do médico veterinário e produtos que são sucesso de vendas em outros países do mundo, né? Então, aqui fica uma responsabilidade dividida, senti muito, inclusive com a perda do Du, porque eu tenho uma Golden de 30 quilos, ela precisava do Du. Então, como tutora e como veterinária, sinto a mesma dor que você. Mas como Elanco, eu entendo a responsabilidade e a insustentabilidade. Não era sustentável manter o Du. Isso refletia em todo o canal, né? Não era só na Elanco, na distribuição e nos pets. Então, a gente tinha um Porque todo mundo prejuízo. ficava com dinheiro parado, né? Todo mundo, ou com dinheiro parado, ou chegava a ter perda. Perda, Né? né? Perda. Que é o pior, né? Que daí é pior, entendeu? E aí gera um trauma. Então, aquele lojista, ele não me compra. O distribuidor vai me comprar 3, porque ele tem medo de vencer na prateleira. É, E a Elanco vai ficar com um lote inteiro que nós importamos para vencer dentro da indústria. Então, aí acaba não fazendo sentido, tá? sim. Mas como tutor e como veterinária, reitero aqui que eu senti muito também. Mas foi isso. E assim, aí voltando a passar o pano para Elanco, né? Obrigada! É muito importante esse tipo de campanha, né? A gente vê aí os laboratórios trabalhando, às vezes, de forma diferente. Alguns laboratórios prezam mais por amostra grátis, outro por... O que você tá rindo? Já sei. Que eu gosto muito, inclusive. Aham. Outros prezam mais por material Impresso. impresso, outros prezam por presentes. E a Elanco preza por campanhas educativas, né? Principalmente nos principais pontos. Então tem o Março Amarelo, tem o Setembro Vermelho, que são coisas que são muito importantes, principalmente para mim, que sou geriatra, que meus pacientes é tudo ou doente renal, ou doente endócrino, ou doente cardíaco, né? Então, são coisas que o tutor ele não tem a consciência. E isso, às vezes, apesar do que eu acho que tinha que ter um alcance maior, ainda tem um alcance muito restrito, porque fica muito preso em clínica e consultório, não tem uma veiculação nacional, alguma campanha em televisão aberta, não tem, pelo menos eu não vejo, e aí fica outra dica pela um patrocinado no Instagram, um patrocinado no YouTube, de pontos específicos. Então, tem o Setembro, lança uma campanha no YouTube, até porque é uma empresa multinacional de capital aberto. Então tem um volume de dinheiro que dá para fazer campanhas assim. Mas, apesar disso, o fato de ter a iniciativa de fazer essa campanha com a gente já é muito bom, tanto para a gente, para esclarecer muitas coisas, quanto para o cliente, que ele tem a visibilidade do problema, né? Ele fala, nossa, que legal, o que que é isso? E aí vai ler que é do coração, remédio do coração, e vai perguntar, por que que tem isso? Então, desse lado, parabéns. Obrigada, Vamos lá. obrigada. Olha só. Passei o pano dando uma cutucadinha, né? Mas... Entendi. Deu uma diquinha. Não, ó, Cutucadinha. mas nesses 8 anos a Elanco cresceu muito com a campanha. Isso é um ponto muito positivo. A gente tem tido uma adesão maior dos médicos veterinários. Temos entrado em canais que há 8 anos atrás não fariam sentido, por exemplo, o Instagram. Então, a Elanco acompanha esses movimentos do marketing, né? O marketing da Elanco ele é responsável por acompanhar esses movimentos e trazer para vocês. Então, tornamos esse ano mais fácil, inclusive, do que o ano passado, por exemplo, fazer eventos, materiais técnicos de divulgação
prontos para as clínicas e para os hospitais e para os pets que quiserem divulgar uma imagem, quer divulgar um texto falando sobre a doença, falando sobre como é importante o diagnóstico precoce. Então, isso a gente vem se adequando e, óbvio, né? A gente vai crescer à medida que o nosso negócio cresce. Então, quanto maior quanto maior for a adesão de vocês, veterinários, maior nós seremos, enquanto uma força única. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, vou passar a pano para você. Então, assim, é incrível ver 2 veterinários conceituados abrirem um espaço como esse para discutir sobre o Setembro Vermelho, sobre a conscientização. É inovador. Então, parabéns, vocês estão fazendo algo fora da caixa, que eu acho que vai servir de exemplo e vai servir de conteúdo. É um conteúdo fixo, né? Um conteúdo que pode ser acessado de qualquer lugar, que traz, primeiro, conceitos embasados, tecnicamente falando, mas traz também uma oportunidade de público-alvo diferenciada. Então, aqui a gente pode falar tanto para tutor, quanto para veterinário, quanto para estudante, enfim. E isso é muito legal, isso é muito inovador para a medicina veterinária. Então, meus parabéns por liderarem essa inovação, viu? Igualmente. Obrigado. Obrigado. Já parabenizei, né, pela iniciativa. Fiquei muito feliz de verdade por vocês terem visualizado, né, nós da Sim, Elanco na claro. campanha e a gente poder estar aqui batendo papo com vocês, explicando sobre tudo o que é em torno do nosso Setembro Vermelho. Muito Com obrigada, certeza, por nada. parabéns. E nós que agradecemos Pessoas. a presença, o aceite do convite, né? Com certeza. Porque a gente tem ainda uma certa resistência, né? De aceitar, né? Porque as pessoas ficam com vergonha, né? E tal. Então é muito importante que vocês também aceitem nossos convites, né? Porque é muito... A gente abre o espaço aqui, né? Foi uma ideia que a gente teve do nada, assim. Falar, vamos fazer um podcast? Já tava assim meio na onda do podcast, né? E aí... Só que a gente depende... Porque se fizer só nós dois aqui, fica meio sem graça Ficaria sem toda graça, vez, né? Com certeza. Ia faltar conteúdo chegar uma hora. Então, muito obrigado por terem aceitado, porque sem vocês também o podcast não rola, né? Exatamente. E aí, pessoal, eu queria, antes da gente finalizar aqui, Dr. Breno, pessoal, esse podcast ele é visto por muitas pessoas, né? Não só médicos veterinários, mas também tutores, né? Os tutores de cães e gatos. E a gente conversou aqui um pouco, Breno, sobre tratamento, né? Que você perguntou e etc. E aí, pessoal, deixar muito bem claro aqui que a gente não indicou tratamento algum, né? Então, pessoal, você que é tutor, mãe, né? Pai de cão e gato, não faça prescrição alguma, né? Ou seja, se automedique seus animais embasado no que nós conversamos aqui. Com certeza. O importante é vocês levarem terem o conhecimento seu que gato, existe. Exatamente. Então, assim, procurar um profissional capacitado. Esse é o médico profissional, né? O médico veterinário capacitado que vai poder prescrever qualquer tipo de medicação, né? Com doutor? certeza. Tá? Então, só para deixar muito bem claro aí que balconista, farmacêutico, ninguém. É só o médico veterinário que tem o poder aí de fazer as prescrições veterinárias, Sim. né? Até fazer tanto o atendimento, o diagnóstico e o tratamento, né? Exatamente, com certeza. Então, não é chegar lá no pet e falar, nossa, eu vi no podcast lá que usa esse remédio, vou dar pro meu cachorro. Dá Não. pro meu cachorro. Tá? Não é, tá? Não é bem assim, não. Do mesmo criador do Dr. Google, o Dr. Podcast. Justamente. Teve dúvida, olha lá, não escuta aí. E mais uma vez, que para finalizar, o Setembro Vermelho não é a esquerda, é o contrário. Brincadeira, essa parte nacional é a esquerda e vai achar ruim, né? Não, vamos falar de nós amamos política, a não. todos. Vamos ter um episódio só pra isso. E só para finalizar, nós Olha trouxemos só. aqui uma lembrancinha para vocês. Muito obrigado. Obrigado. Primeiro presente ao vivo do Olha, podcast. pois é. Troféu. Te dá um troféu. A gente Muito obrigado, garantiu gente. o pioneirismo da Elanco. Oh, com certeza. Muito É uma obrigado. forma de agradecimento pelo Pirulitos. espaço, tá? Espero que vocês gostem. Muito Dentro a obrigado. gente tem todos esses materiais que a gente falou. Ó, Vocês podem legal. consultar e dar uma olhada depois. Muito Ótimo, obrigado. então, gente. Muito obrigado. Gente, então, é isso. Queria agradecer a vocês, como nós já agradecemos.
ao doutor Paulo, ao Rafael, obrigado por assistirem esse episódio. Semana que vem ou mês que vem, não sei ainda, tem mais. Obrigado, pessoal. Obrigada. Até Tchau, logo. tchau.